Pastoral da Fofoca, com Eric Fungos e Manu Mairink. Os humilhados serão exaltados, humilhados serão exaltados, humilhados. Mas não se esqueçam, se Deus é por nós, jamais ninguém será. Sob as bênçãos de Inês Brasil, mais uma semana estamos aqui, eu, Eric Fungos e Manu Mairink, minha co-host desse que é o podcast que te dá assuntos para a mesa de bar, para a reunião em família. Você não quer jogar aquela coisa do tipo, menino, e a Venezuela, e você não quer jogar esse climão? Você pode chegar e jogar uma notícia tipo, menina, você viu o homem que enfiou a batata doce no toba? Porque isso foi o assunto do episódio passado. Então você vê que às vezes ela pode unir as famílias em torno de outros temas de frente ampla. Então a gente está aqui para isso, para trazer um podcast que mistura variedades com notícias. Na verdade, nós variamos nas notícias. A nossa cabeça vai muito longe. Entendeu? É um surto. É um surto. Então, bem-vindo para você que está aqui pela primeira vez, você que já é de casa. Tome seu assento, né? Estamos aqui esta semana com pautas interessantes. Tem de todos os tipos, como sempre, sérias, bagaceiras, todos os tipos. Eu acho, Eric, que semana passada, pelos comentários que foram deixados, pelo menos para mim foi, né? E os comentários me mostraram que para a audiência também, foi um episódio muito revelador, né? A coisa da alma no períneo, a alma no cu, foi uma coisa que mexeu com todo mundo, eu acho. Você sabe que eu estava refletindo sobre isso essa semana andando de ônibus, porque o pobre ele reflete muito quando ele está andando de ônibus, né? Sim. Porque gasta muitas horas, né, e tal. Eu acho que tinha que montar um Shark Tank, alguém no Shark Tank, para você conseguir fazer terapia no ônibus. Um ônibus que você consiga se blindar, tipo, você fechar em cápsula, para você já estar fazendo uma viagem de longa distância e fazer uma terapia. Mas então, eu estava pensando que a gente falou muito, né, daquela questão de que a sua alma poderia estar no seu períneo, né, estar lá no ânus. E eu lembrei daquele caso que a gente falou ano passado, e falou no Períneo Awards, do pastor que tinha unção e peidava na cara das pessoas. E eu acho que a ciência está aí comprovando que o sopro de Deus, de fato, pode vir, né, por caminhos que você menos imagina. Que o espírito fala por onde quer, né, amiga? Ele vai atrás das coisas. Eu achei interessantíssimo, é uma pauta muito, tocou muito, realmente, muitas pessoas. Chegaram pra gente falando assim, olha, até no meu privado, falaram, olha, foi muito revelador. Eu acho que a gente está aqui, né, também um períneo espiritual, né, importante pra gente poder ajudar as pessoas nesse que é um momento, um tópico sensível, né? Bem sensível. Se não está sensível, talvez aí tem que procurar para ver, né? Uma hanseníase, né? Alguma outra coisa, uma problema no sistema nervoso. O certo é estar sensível. O certo é ser um tópico sensível. Esse é o certo. Se não está tão sensível, aí temos problemas. Mas é isto. Como é que tá essa semana por aí? Tá tudo bem? Amiga, essa semana eu não dormi nada. Essa semana não, essa noite especificamente. Então, assim, eu tô monossilábica, talvez não verbal. Então, assim, brilhe, porque eu tô assim, gente, Será que é espiritual? Será que é espiritual? Ai, gente, sei lá. Eu acho que são tantas coisas, incluindo TPM. É uma sucessão de coisas que culminam na TPM e se potencializam. Então, assim, dormir mal virou isso aí. Eu vi uma vez algum programa de humor falando que TPM, mas era uma mulher falando isso, não sei se era Mônica Martelli, alguém falando que TPM era a sigla de totalmente pirada e maluca. É isso, mas eu fico down, entendeu? Assim, quando eu tô... Pode ser, dessa vez eu acho que como eu não dormi, e por causa de outras coisas da vida, eu tô assim, queria só ficar olhando pra parede. Tô monossilábica, tô totalmente monossilábica. Você tá minimalista, né, nos comentários. Minimalista não verbal. Eu tô não verbal hoje. Você tá hoje, sabe o quê? A gente tá chegando perto do Oscar. Tu tá a Glória Pires, né, no Oscar? Não tô capaz de opinar. Qualquer assunto de hoje eu vou falar, não sei. O que você acha? Mentira. Eu não acho. Não sou capaz. Todos os assuntos de hoje. Meu cérebro atrofiou.
Se você achar que você está meio devagar, não há um problema se você quiser apresentar a pauta e eu comento, e aí eu faço o contrário do Períneo. Se você achar que hoje o seu momento é apenas de narrador, entendeu? Porque eu tô totalmente não verbal. O que você acha? Eu não acho. Meu cérebro atrofiou, meu cérebro não tá concatenando hoje, não tá mesmo. Não, e também, amiga, e assim, a gente tem que ser ético e fluide, né? Porque assim, a gente precisa opinar sobre tudo. A gente isso. Eu acho que, na verdade, falta isso para as pessoas. O que você acha sobre o tema? Não acho. Às vezes você não precisa achar nada. A gente já falou aqui, né, que tem pautas que eu pensei até em abrir uma caixinha, né, de assuntos que vocês querem que eu fale. Tem 2 assuntos que eu não vou falar, que é Banco Master, porque eu não entendo e não quero entender. Não opinarei, e o cachorro orelha, porque não opinarei, eu quero fingir que esse assunto não existe. Você está em negação, é importante falar, tem outras pessoas falando, eu não quero saber. Então, assim, a gente tem que saber a hora de parar, entendeu? Eu acho que a minha insônia me trouxe isso, forçadamente, hoje. Eu estava falando com o Manu Musitano essa semana no Zap, que eu falei assim, olha, eles lá no Riva News, no primeiro programa do ano deles, né, fizeram um apanhadão do Banco Master até aquele momento. Mas o caso do Banco Master é uma coisa que quanto mais mexe, mais fede, é igual a merda, sabe? E aí não para de crescer e tinha que ter um grande diagrama, um fluxograma. Sabe aquele PowerPoint clicável feito no Canvas? Na verdade, um grande diagrama que você vai clicando, vai abrindo aquela coisa daquela imagem infinita que você vai abrindo. Eu não sei o que vai resolver lá, se é a constelação familiar, se é um vídeo, se vão fazer um documentário. Eu acho que vai bombar muito. Mas eu acho que vai bombar muito quando alguém que entende do assunto montar um canal no YouTube e falar capítulo por capítulo. Capítulo 1, outubro, novembro, e aí uma vez por mês fazendo um resumão, assim, se eu tivesse conhecimento de causa, eu acho que ia bombar, porque eu acho que muita gente quer saber e não sabe por onde começar, porque é muito complexo. Eu acho que tem um lado meu que acha que a justiça não sabe por onde começar, que na verdade ninguém está entendendo muito. Um lado meu que acha isso. Eu acho que ninguém tá entendendo muito, porque tá também sob o segredo de justiça, né? Daí é só especulação. Mas agora que vou fazer a fofoca aqui. Tu viu o fecho rolou uma cariação do Vorcaro com não sei quem lá. Você viu o fecho que o advogado do Vorcaro deu na juíza? Não. Foi assim. Gente, interessa pouco o Banco Master, eu tô aqui pela fofoca, tá? O cara chegou e falou assim, olha, a juíza, você pode desbloquear o telefone do seu cliente para a gente ter acesso? Aí ele falou assim, mas no telefone do meu cliente tem coisas íntimas do meu cliente. Deve ter a coisa do nude, Vorcaro de calcinha, essas coisas, né? Até para preservar a juíza, aí ela falou assim, não, mas o sigilo está garantido. Aí ele falou assim, minha senhora, com todo respeito a este tribunal, assim, na semana passada, falaram pra gente que o segredo estava garantido, que o sigilo estava garantido. Deu 20 minutos que acabou a audiência, a Malu Gaspar estava publicando coisa no Globo. Inclusive, estamos processando a Malu Gaspar. Que sigilo é esse? Então, eu não tenho condição de confiar de que aqui tem sigilo. Porque não deu 20 minutos, as perguntas que foram feitas aqui estava por aí na boca do povo na imprensa. Então, me desculpe, não vou desbloquear coisa nenhuma. E aí a mulher ficou Barbie na caixa. E tá errado? Não tá errado. Não tá, exatamente. Eu vou guardar a minha opinião. É fazer correto. É igual a coisa da Lava Jato, que, tipo assim, o cara foi tão... O Sérgio Moro foi tão babaca, focado no Lula, que descacetou o processo de um monte de gente que tinha que efetivamente estar presa, mas ele estava tão focado em descacetar tudo para poder prender o Lula, que aí agora tá todo mundo solto. Eduardo Cunha vem candidato aí. E o que é pior, o próprio Lula, em um determinado momento, se comprovado pelo processo legal, poderia estar preso, mas poderia estar preso se tivesse que pagar por alguma coisa correta, e não por uma zoeira. Aí agora, para sair uma matéria da Folha de São Paulo, do UOL essa semana, falando sobre um monte de áudio do Sérgio Moro de 20 anos atrás das coisas da Lava Jato, que ele fez um monte de parada legal. Demoraram 20 anos, por quê? Porque viram que todo mundo queria destruir a esquerda.
Assim, gente, você não precisa fazer por onde, porque se procurar bem, a esquerda também se acaba, entendeu? Assim como a direita. Porque as pessoas não entendem que é uma questão do sistema político. E aí chega no banco, enfim. Nossos 2 centavos sobre o caso do Banco Master hashtag fudeu, entendeu? Deu ruim aí. Não sei se os nossos ouvintes estão na casa das pessoas com mais de 250 mil reais para receber do Fundo Garantidor de Crédito. Eu não sou, ao contrário de Manu, que ganhou na Mega Sena essa semana. Ganhei na Mega Sena. Apareceu para mim, aposta premiada. Falei, é o meu momento. Era R$1.000 só. Mas assim, o que é só, né? Só. R$1.000 não é só. Amiga, eu acho que assim, R$1.000... Qualquer real para mais na conta é melhor que qualquer real para menos. Então, assim, exatamente. Mas então, foi um susto, né? Porque você entra e fala aposta premiada na Mega Sena. Só isso que aparece. Tem que clicar para ver. Aí eu falei, achei... é isso, gente. É isso. Beijo. Pastor... Não, nem tem nem mais pastoral essa semana. E aí, de repente, não era. Estaria aqui hoje. Será que foi... Amiga, será que você estava projetando que você teria feito se ganhasse o primeiro prêmio, por isso você não dormiu? Sonhando com uma vida que você deveras não pode ter? Eu acho que eu já tinha tudo organizado, e aí não veio, e aí acabou. Eu tentando que realinhar tudo assim, e organizar já tudo. Pensou, já estava vendo o programa de decoração, pensando na decoração do novo escritório, essas coisas todas, né, do lifting, dos peitos novo. Enfim, muitas camadas. Amiga, vamos pro terceiro segredo? Que a gente já falou demais. Sim, vamos. O terceiro segredo da fofoca. No terceiro segredo da fofoca este ano, vocês bem sabem, estamos aqui contando fatos históricos, conteúdos históricos, uma coisa History Channel, sabe? Uma coisa assim, mentira. A gente está bem mais interessante que History Channel. Embora hoje o conteúdo seja meio History Channel mesmo. Na verdade, é uma pesquisa, um estudo recente que saiu, né? O estudo acho que é de dezembro, mas que analisou e chegou a conclusões sobre cerâmicas pré-históricas. E aí a conclusão que eles chegaram foi de que encontraram vasos de 8.000 anos e que mostram o uso da matemática mesmo antes da invenção dos números. Não tinha números, mas os pesquisadores entenderam que alguns conceitos matemáticos já estavam ali, afinal de contas, vocês sabem, se não sabem, deveriam saber que matemática não é só número, não é só cálculo, né? Matemática tem uma série de outras frentes de trabalho. Esse estudo foi publicado no Journal of World Prehistory e sugere que eles têm essas imagens, são imagens, essas decorações dessas cerâmicas são de desenhos de plantas, né? E esse estudo sugere que algumas dessas imagens mais antigas de plantas conhecidas, criadas por humanos, nessas cerâmicas, tinham um propósito muito mais profundo do que decoração. Esses desenhos também revelavam um pensamento matemático inicial. Então, esses pesquisadores da Universidade Hebraica de Jerusalém examinaram de perto a cerâmica pré-histórica e rastrearam o uso consistente mais antigo de imagens de plantas na arte humana para mais de 8.000 anos atrás. Essa cerâmica vem da cultura alafiana do norte da Mesopotâmia, e essas descobertas mostram que as primeiras comunidades agrícolas pintavam de maneira muito cuidadosa flores, arbustos, galhos e árvores e organizavam isso de maneira que reflete uma estrutura geométrica deliberada e uma ordem numérica, mesmo não tendo números ainda. Na reportagem do Globo, se você jogar essas palavras-chave no Google e bota o Globo do lado, você vai achar a reportagem, e aí tem lá os desenhos, assim, né, mais ou menos. Aí você vê como que tinha esse pensamento geométrico e numeral de alguma forma, mesmo não tendo números, né? Em períodos anteriores a esse, os artistas pré-históricos retratavam principalmente pessoas e animais. E essa cerâmica alafiana, ela marca esse ponto de virada, porque introduz as plantas como um tema recorrente, era tudo super bem feitinho, um babado, uma coisa da obra de arte. Os pesquisadores examinaram artefatos de 29 sítios arqueológicos, registraram centenas de ilustrações de vegetais. Aí tem coisa mais realista, tem coisa mais do abstrato, mas todos mostram assim, refletimos sobre esse design, é um design intencional, não era só saímos pintando, não era assim, arte livre, entendeu? Nós repensamos no que estávamos fazendo, não era só uma coisa, estou aqui desanuviando a mente e vou fazer uma pintura. E aí uma das descobertas mais notáveis envolve a forma como as flores
flores foram organizadas na cerâmica, porque muitas das tigelas têm esses padrões florais com números de pétalas que seguem sequências numéricas claras. Então, tipo assim, 4, 8, 16, 32. Então, assim, mas não tinha número, sabe? Não tinha, ninguém sabia número ainda. Não criamos os números, gente. Será que era só pela estética? Ah, vai ficar bonito, ornou. Vamos preenchendo, entendeu? Vai ficar bonito, ornou. Era 4, 8, 16, 32. Era pensado certinho, tipo em dobros, por exemplo, sabe? Então tinha uma organização matemática, embora eles talvez não pensassem, mesmo que estivessem pensando esteticamente, né? E aí os pesquisadores argumentam que esses padrões foram planejados e não acidentais e indicam essa compreensão avançada de como dividir o espaço de maneira uniforme. Então era isso, assim, é bem isso, vamos dividir, temos esse espaço, entre uma pétala e outra, preencher de maneira uniforme para ficar aqui esteticamente. Então já esse tipo de raciocínio apareceu milhares de anos antes dos primeiros sistemas numéricos escritos. E aí um dos pesquisadores fala que essa capacidade de dividir o espaço de forma uniforme, e isso está refletido nessas cerâmicas, que é o que você tem para avaliar e analisar, provavelmente tinha raízes práticas na vida cotidiana. Então era para dividir as colheitas, distribuir os campos que eram comunitários, então mesmo não tendo número, consequentemente não tendo metragem, mas isso ajudaria nessa vida cotidiana, né? E aí a reportagem fala que essa pesquisa contribui para o campo crescente da etnomatemática, que não conhecia, mas faz sentido, explora como ideias matemáticas são expressas por meio de práticas culturais ou artísticas. E aí tem uma coisa que curiosidade, nenhuma dessas imagens retratava plantas comestíveis, não tinha uma alface, não tinha um tomate, né? Então, essa ausência para os pesquisadores sugere que esses desenhos não tinham a intenção de documentar a agricultura ou documentar, sabe, as práticas, era realmente ornamental, e os autores sugerem que essa ênfase nas flores pode estar relacionada à sua associação com respostas emocionais positivas, porque era atraente para decoração, assim, era estético, né? Então, não era assim, estamos aqui documentando a rúcula que estamos plantando. Não tem isso. Enfim, até porque você não tinha nem número, imagina pensar em documentar alguma coisa, né? Não, porque tinha um pouco essa coisa de mostrar o nosso dia a dia, né? Quando você pensa nas pinturas das paredes, das cavernas, sei lá, tem uma coisa de pintar você correndo atrás do animal, correndo Amiga, não sei o quê. Será? Pode não ser a consciência de documentar. Será que era sócio? Será que não tinha Pode não ser a consciência de documentar, mas eles estão retratando práticas cotidianas. Nesse caso, era estritamente ornamental, assim. Entendeu? Eu acho que assim, faz muito sentido essa questão da matemática. Não era a invenção da matemática, porque a matemática não nasce do dia para a noite. O seu pensamento vai evoluindo até você chegar na sistematização disso. E assim, porcionamento de espaço, ele já começa quando, sei lá, eu tenho que dividir um lugar sentado com você. A gente já entende que um lugar tem que ser dividido para 2 pessoas. Então, assim, realmente é o desenvolvimento do raciocínio. Agora, às vezes eu acho que a galera também dora uma pílula, né? Porque essa planta não era uma alface. Será que não era uma mãe que queria ter... Porque eu acho que quando a gente pensa em evolução, isso virou a nossa mãe com a foto na planta, sabe? Não tinha o Instagram. E aí, na época, eles tinham que documentar uma planta. Não tinha como desenhar a mãe assim, ó, Manu, segurando a planta assim, ó. Sabe aquela foto que a mãe bota a planta do lado da orelha? Se a gente pensar bem, o que nós somos é não ser um reflexo dos nossos ancestrais, né? Com celular e Wi-Fi. Com celular e Wi-Fi. Que bonito isso. A gente não quer, é isso. Eu acho que nada mudou, entendeu? Nada mudou. Nada mudou, só atualizou o sistema operacional. É isso. Entendeu? Eu tenho agora Ressuscitando bem. A gente trocou, não é? Na verdade, o terceiro segredo não era eu ressuscitando você. Eu não sei, já me perdi. Não, o terceiro segredo é terceiro segredo. Estamos certos. Estamos certos. Eu que tô doido. Vamos lá. Bota a vinheta. Ressuscitando fofocas. Falando de pessoas com coisas estranhas, eu mudei a pauta de última hora e trouxe aqui, Manu, várias microinformações do tamanho de um tweet. E vamos ver o que vai ficar na sua cabeça
seu cérebro hoje está meio que boiando, e vamos ver o que você vai guardar mentalmente disso aqui, qual que você acha que é interessante. Vocês sabem que nessa temporada eu tô trazendo pedaços da edição de 70 anos do Livro dos Recordes, né, o lançado em 2025, com que nós fomos presenteados. E aqui tem uma página chamada Feitos Fantásticos, loucos por recordes de feitos fantásticos. E não tem objetos no cu, e acho que vai ficar um pouco difícil depois da enguia e daquele consolo de 1 metro que nós já noticiamos nas temporadas passadas. Mas aqui, vamos lá, Manu, olha essa. Homem mais velho a voar em wingsuit. Vidarsai, da Noruega. Wingsuit. O que é isso? Vou ter que jogar no Google. Wing com W. Vai, tu tá procurando o que é um wingsuit? Faça a audiodescrição para os nossos ouvintes. Eu não sei se eu tô sabendo. Favor. Eu não sei se eu tô procurando correto. Não, mas segue daí. Amiga, sabe o que é um wingsuit? Sabe aquela roupa que a pessoa pula no voo livre e entre as asas tem tipo uma capa, ela parece um grande morcego? Isso é o wingsuit. Sei. Tá. Suíte de roupa, wing é... Como é que é o wing em inglês, gente? Meu Deus. Como escreve? Wing, W-I-N-G. Acho que é o wing mesmo que fala. Wing é asa. Wing não é asa? Isso, isso, então. Mas quando bota o wingsuit aparece jogo de videogame. Aí não tô achando. Wingsuit... Pra mim apareceu o wingsuit normal. Wingsuit com hino com T mudo. Suite com T mudo. Tá. Aí a roupa parece um grande morcego. Já viu? Uma modalidade do paraquedismo. Chegou pra mim. Vai, pronto. Tô pronto pra pauta. Não tava pronta ainda. Agora é verdade. Então, esse homem tinha 62 anos quando ele saltou de um avião a 3.800 metros de altura e planou em wingsuit por mais de 2 minutos. Ele abriu o paraquedas a 1.200 metros. O feito ocorreu acima do aeroporto de Jarlsberg, em Vestfold, Noruega, em 2023. Assim, falta um bingo, né? Porque a pessoa com 62 anos está fazendo isso, faltava um bingo. Ao mesmo tempo que podia ser uma ode à liberdade por ter sobrevivido à Covid, né? Aí aqui tem um outro feito incrível. Mais degraus descidos em uma cadeira de rodas em 12 horas. Meu Deus do céu. Em 24 de setembro de 2023, Rakdoku, da Itália, desceu 12 mil degraus em Frankfurt, quebrando o próprio recorde de 500. Dividiu a façanha em três... tinha 500 degraus, ela já quebrou com 12 mil. Foi um upgrade bom. Né? Não, mas é um ensinamento pra gente, tá? Mas a gente não sabe. Ensinamento. Mas a gente não sabe. Na verdade, foi assim, foi muito mais do que dobrar a meta, né? Mas a gente não sabe quanto tempo se preparou para isso. Eu acho que foi besta, porque eu não sei se eu faria esse recorde assim, porque talvez é legal você ir ganhando vários prêmios. Então você faz 500, 1.000, você vai todo ano se superando. Você ganha dinheiro quando ganha? Não sei. Recorde? Tipo um Nobel? Não sei. Você ganha uma placa. Você ganha uma placa. Né, se vender que você tá no livro do Jeff. Gente, eu quero dinheiro. Eu tô com uma leve obsessão. Então, assim... Bem, então vamos lá. A pessoa que eu estava falando dividiu a façanha em 3 locais. A sede do Deutsche Bank, o Western Gate e o Messeturm, e seus 63 andares, fazendo 10, 4 e 1 descida, respectivamente. Então, assim, são muitos degraus. Né? Outra notícia aqui, né? Degraus ou degraus? Tantos degraus que ela teve que ir em vários lugares para cumprir a meta. Degraus ou degraus? Pães ou pões? Tem a outra aqui também que é... Bisnagas ou bisnagas? Tem uma aqui também que é lançamento de Machado mais distante. Esse aqui não é lançando um livro de Machado de Assis distante, não, gente. É um Machado objeto, entendeu? Machado de Assis, verdade.
Simone Fred, da Itália, arremessou um machado a 40 metros e 10 centímetros, atingindo um alvo de 91 centímetros, 13 metros a mais do que a marca anterior, em Grandisca d'Irson Gorizia, na Itália, em 10 de junho de 2023. Usou uma réplica de um Frankiski, deve ser um tipo de machado. E aí eu fiquei pensando, essa podia ser uma mulher traída facilmente, né? Porque para arremessar um machado nessa distância, poderia ser uma mulher traída. O Frankiski é um machado, amigo, que parece... Não sei te explicar, o machado um plug do Thor? anal. Ele tem um plug anal de um lado. Não, só que... não, tá aparecendo várias coisas aqui para mim agora, jogando Frankiski. Teve um aqui que... ou Francisca. Gostei. É um machado de guerra... Fala. Não, se você botar se você botar Frankiski arma, ele realmente tem vários tipos de desenho de lâmina, né? Você tem vários designs. No imagens aparece todo tipo de coisa. Não deu para chegar a uma conclusão correta. Mas é isso, tem gente que chama de Francisca. Fica essa informação para vocês. E a última para terminar hoje é mais giros aéreos pelo bambolê em 1 minuto. Mas como são giros aéreos? Você está aéreo, o bambolê está na cintura, já é um giro aéreo? Eu não entendi. Eu acho que giro aéreo é esse giro na cintura mesmo. Aí tá dizendo aqui assim, ó, em 8 de fevereiro de 2023, você vê que 2023 foi um ano, né? Todos esses recordes que nós trouxemos foram os 2023, foi um grande ano. Um grande ano. Aí a Mel Rodrigues, uma mexicana, passou por um bambolê suspenso. Ah, não, veja só. Isso, é aquele suspenso, eu tô vendo aqui agora, eu pesquisei. É aquele bambolê que fica pendurado num cabo de aço lá em cima. Então, ela passou por um bambolê suspenso 47 vezes em 60 segundos em Las Vegas. Essa aí o cardio tá em dia, né? Em Las Vegas, no estado de Nevada, nos Estados Unidos. Não tem uma labirintite. Ela aprendeu o básico por meio de tutoriais do YouTube e então se matriculou na famosa École de Cirque de Quebec. E ela tá lá, fez a escola de circo. Menina, você vê que o ser humano ele não para de surpreender, né? O que é? Quer dizer, os nossos antepassados fizeram plantas no vaso para que a gente pudesse quebrar o recorde de bambolê, né? Você vê que onde a nossa evolução... Será que foi boa? Não sei. Está relacionada a outra. Uma coisa está relacionada a outra. Muitas questões. Mas, assim, qual desses recordes te pega mais? Desses recordes, me pega... a mulher descendo escada de cadeira de rodas. Eu achei empoderador, na verdade. Eu achei desafiando limites. O mundo é muito pequeno para mim. Eu sou capaz de tudo, não há limites. Você acha que Haikidoku, que foi a pessoa que fez isso, né, que é o nome da pessoa... será que ela saiu mas tudo bem, muito cansado? Porque quica muito na cadeira, né? Mas é a alma dela, né? A alma dela saiu mexida. Você acha que ela pode ser coach de descimento é ótimo, de descida de escadas? Você acha que ela pode montar um curso? É bem específico. Montar um curso? Você acha que isso pode virar... Mas eu acho que é super funcional. Aqui no Brasil, por exemplo, você... ter um curso para ensinar um cadeirante a descer escadas de maneira eficiente vai ser muito funcional, porque, assim, gente, é muito difícil de acessibilidade, né? Empoderador. Você acha que pode virar uma modalidade nos Jogos Paralímpicos? Deveria, ao menos. Porque no Rio, né? No Rio podia ter feito o quê? Descendo a escadaria da Igreja da Penha, né? Perdemos a chance. Perdemos o timing. Na França, podia descer o Sacré-Cœur. Né, lá na igreja do Sacré-Cœur, vim descendo. Ai, poxa, você acha que... podia fazer, né, Malu? Descer na igreja de Saquarema também, que tem uma escadaria bonita lá. Sim. Vim descendo, cheio de paralelepípedo, haja cu, né? Haja cadeira também. Bem, enfim, são essas mensagens de reflexão que nós trazemos. Qual é o seu recorde? Qual recorde você mais gostou? Comente pra gente aí. Deixa nos comentários, por favor. Eu nunca bebi nada, eu nunca experimentei cerveja.
Eu nunca botei um cigarro na boca, eu nunca tomei vinho, eu nunca tomei uísque, eu nunca tomei champanhe, eu nunca tomei nada. Eu sempre fui um jogador muito dedicado. Então vamos para a nossa pauta, assuntos da semana, assuntos sérios, estressantes, revoltantes. Sim, nós temos. Vamos começar com coisas que te estressam também. O cantor João Lima se apresentou à Polícia Civil essa semana em João Pessoa, na Paraíba. Descobri a existência dele já quando ele estava sendo preso. Ele teve a prisão preventiva decretada pela Justiça. O mandado tinha sido expedido um dia antes, no âmbito de uma investigação por violência doméstica contra a então esposa, a médica e influenciadora Rafaela Brilhante. O cantor é alvo de investigação após Rafaela registrar denúncias de agressões físicas e psicológicas sofridas ao longo do relacionamento. Um vídeo em que o cantor aparece agredindo a esposa viralizou nas redes sociais no último fim de semana. Nas redes, João Lima tem mais de 68 mil seguidores, achei bem flop. No Instagram, ele também se apresenta como empresário e compositor. E esqueceu de colocar agressor. O artista é ligado ao forró e à música nordestina e integra uma família tradicional do gênero. Ele é neto do forrozeiro Pinto do Acordeão, referência da música paraibana que morreu em 2020 aos 72 anos, vítima de câncer. Cicinho Lima, deputado estadual da Paraíba e pai do cantor João Lima, publicou um texto nas redes sociais pedindo desculpas para a nora, Rafaela, e para a família da jovem. Isso não é uma nota, é uma mensagem que transborda dor e tristeza. Eu esperei apenas o momento de cumprir o meu papel de pai, entregando meu filho às autoridades. Talvez tenha demorado um tempo. De modo que cumpra e pague por aquilo que tenha causado a Rafaela e a sua família. A Rafaela deu uma entrevista, não lembro para onde, se foi pro Fantástico, chorando muito. E uma coisa que e já vou jogar para você, né? Porque como falei hoje, eu tô falando pouco. Uma coisa que eu refleti, fiquei pensando sobre isso no caso dela, e que é uma coisa que se repete com absolutamente 90% dos casos que culminam em agressão. Ela conta sobre como ele era. Eles acabaram de casar, mas como que ele era antes do casamento, e fala que ele não deixava ela ir para academia sozinha, tinha que ir com a mãe dela. Começava e falava da roupa, falava do não sei o que, falava não sei o que lá. Todos os sinais estavam ali, assim, de que uma hora vai dar merda. No ruim, mesmo que não dê merda, essa situação já não é... Ninguém merece passar por isso. Ninguém merece passar por uma situação em que a pessoa te controle nesse nível. Te controle em nível nenhum, na verdade, mas o nível dele era realmente, sempre foi. E ela acreditava, como muita mulher acredita, porque no fim das contas ama, e isso também mostra uma dependência emocional, e isso por isso que é importante empoderar mulheres e fazer com que mulheres... eu vou falar que vem um outro caso aqui na minha cabeça agora. Eu vou falar. Calma aí, veio o verbo. Eu estava não verbal, agora veio o verbo. Que ele já era assim, e ela acreditava que casando as coisas iam mudar. Ela queria viver o sonho do casamento. E depois do casamento começaram as agressões físicas. Parece que antes não tinha. Que pode também ter esse significado na cabeça dele de que agora ela é minha, com certeza. Afinal de contas, eu sou o esposo dela. Tem mulher que acha que com filho as coisas vão mudar e elas não mudam. Então, acho que por isso é importante a gente sempre repetir, mulheres que passaram por isso falarem, como foi o caso dela. Ela falou chorando muito, assim, é muito triste de ver o vídeo. Passou por mim, eu não fiquei vendo, ela chorava muito, ela realmente estava muito sentida, não só pela agressão física, mas pelo significado emocional daquilo tudo, da pessoa que você escolheu para viver. E é muito importante exatamente falar, e que essas pessoas falem, que a gente fale, empoderar mulheres para olhar e falar, cara, isso não faz sentido, não dá para ser isso, eu prefiro ficar sozinha, não faz sentido isso. E a gente tem muito em todos os lugares de você não eu sinto isso às vezes, que eu não tenho filhos e não quero ter filhos, e eu sinto que a minha família, as famílias de uma maneira geral, tanto a minha quanto do Sam, tratam a gente de maneira infantilizada, como se, assim, enfim, ainda vão crescer, sabe? Não vai, isso aqui eu já sou uma pessoa adulta. Eu já teve uma pessoa que falou assim, quando eu era novinha igual vocês, eu também acreditava nisso, gostava disso. Meu amor, quando você era novinha igual a mim, você já tinha uma filha de 15 anos. Eu escolhi não ter filho, eu não sou novinha, entendeu? Assim, eu sinto que é um pouco isso. Você tem que casar, você tem que ter filho, senão você não cumpriu todos os requisitos. E aí, para finalizar essa coisa de empoderar mulheres, eu estava acompanhando ontem um caso de um cara que era um jornalista de esquerda, virou um jornalista, foi acompanhar a caminhada do Nicolas, dizendo que o Nicolas está mudando o mundo. Ele fez o rebranding completo, mudou completamente de ser de esquerda radical para Nicolas Ferreira, você tá certo.
E aí, tudo aconteceu depois que ele separou da mulher. Aí ele não vê a filha tem um tempo. E a culpa é da esquerda. A culpa dele separar da mulher é da esquerda. A esquerda fez um grande movimento. E no fim das contas, você vai ler o texto dele, a esquerda me transformou num cara abusivo. Ele botou a culpa nas séries da Netflix. Que a mulher via e mexeram com a cabeça dela. Influenciadoras do Instagram que ela via e mexeram com a cabeça dela. A conclusão que eu cheguei, não conheço o caso, baseada nos posts dele. Ele provavelmente era um cara extremamente abusivo, com uma mulher que não tinha essa abertura emocional e de conhecimento e tal. E pessoas abriram, direto ou indiretamente, através de comentários diretos, outras séries da Netflix, abriram a mente dela para o que ela estava vivendo. E a culpa agora é da esquerda, que... Tanto ele é maluco, que a culpa é tanto da esquerda que ele agora virou fã do Nicolas Ferreira. Então, assim, será que a culpa é da esquerda ou será que ele que tem sérios problemas? Mas, enfim, reflexões. Bem, eu acho que o meu ponto aqui sobre esses casos, né, especificamente, primeiro, eu não fazia ideia de quem era o João Lima, tá? Só para deixar claro. Não fazia a menor ideia. Mas eu acho que a gente tem falado muito, eu acho que isso é um avanço recente, né, sobre feminicídio e sobre essas agressões que as mulheres sofrem por ser mulheres, e muita gente não entende que, por exemplo, se um assaltante taca fogo num ônibus e uma mulher morre, isso não é um feminicídio porque ele tacou fogo num ônibus para matar quem estivesse no ônibus. Mas se ele pega... O crime não é uma violência de gênero direcionada. E as pessoas têm um problema de entender isso, né? Que tem muita gente burra, né? Que acha que toda morte de mulher é um feminicídio, mas não é. O feminicídio vem para explicar essas mortes motivadas por violência de gênero mesmo, né? E aí, e não só mortes, mas também agressões e tudo mais. Esse caso do João Lima, eu acho muito triste. Quando a gente fala assim, a gente tem que mudar o país, a gente tem que ter um embate e uma mudança, né, de como o país lida com isso. E assim, gente, sinto informar, é uma política de longo prazo. Não é uma política que em 4 anos, seja lá qualquer que seja o governo, vai resolver. E também não é uma política que se resolve de forma simples. Ela é uma questão multifatorial. Isso começa em vários... dentro de casa, isso começa na igreja, isso começa na escola, assim, a normalização de uma mulher subserviente, de uma mulher que não tem força no ponto de vista moral, né? Eu acho muito triste essa coisa de que você falou assim, porque eu acho que quando casar vai melhorar. O quanto que as pessoas confundem ciúme com obsessão, o quanto as pessoas confundem agressão com amor. Ele é assim mesmo, ele é bruto, e você vai aceitar, então, isso? Ao mesmo tempo que tem muita gente que culpa essas vítimas quando fala assim, mas já sabia que ele era agressivo e casou com ele, por quê? Mas, gente, às vezes na educação que essa pessoa recebeu, a normalização que a pessoa teve disso, seja no ambiente religioso, seja em casa, é difícil para a pessoa fazer essa leitura. A gente não pode estar sempre medindo o outro com a nossa régua, sabe? Infelizmente, tem muita mulher que é machista e que acha que o homem tem que ser, que quer um homem que agrida, sabe? Não que agrida no sentido de que quer apanhar, mas que seja bruto, que seja truculento, porque isso tem ainda é sinônimo de masculinidade. Do homem másculo, né? Do homem, testosterona, falta testosterona. Aí uma vez uma mulher tava falando assim na internet, até viralizou o corte dela, assim, eu gosto de um cara que me pegue, e me pegue com força e dê soco na costela, e as pessoas não entenderam o que ela tava falando, que ela tem um fetiche de sexo à base de dominação. Ela não quer ser agredida num bom dia, ela não quer chegar, bom dia, soco na cara, entendeu? As pessoas não entendem isso, que aquilo ali dizia que respeita um fetiche no momento do ambiente controlado, e as pessoas confundem, acham que o homem tem que ser assim a vida inteira. E ao mesmo tempo que também tem uma questão aí de que como se a mulher não tivesse direito de ter um fetiche, né? Que a mulher tem o direito de querer ter um fetiche de dominação. Isso é uma outra questão. Porque para homens, o fetiche da dominação masculina no ambiente sexual, ele pode extrapolar o contexto sexual e virar uma questão de dominação constante.
E isso é muito normalizado. A dominação constante a partir do marido nas suas esposas e nos seus filhos, e aí eu não estou falando na dominação pelo ponto de vista sexual, estou falando social, financeiro, moral, é normalizado por muita gente. Enquanto a gente não debater mais seriamente isso, casos como esse vão continuar acontecendo. E a gente trouxe aqui um exemplo de agressão no âmbito íntimo, né, de relação marido e mulher, mas o quanto a gente tem isso nas relações trabalhistas, Manu? O quanto a gente tem isso nos ambientes corporativos? Entendeu? Que são outras agressões não físicas, mas agressões verbais. O quanto uma mulher tem que se esforçar para mostrar que é boa quando tem um homem médio fazendo metade do trabalho dela com muito mais louros e reconhecimento por aí, que para a mulher nunca é suficiente. Pô, é foda, sabe? Não tem como dizer que não. Quantas pessoas têm ciúme de ver uma mulher bem-sucedida? Eu estava vendo, só para encerrar, que já nosso tempo tá correndo, o caso de um pesquisador, saiu um recorte no Instagram, vou mandar para você depois, ele falando assim, olha, tem aparecido muito para mim a dificuldade que pessoas têm tido para se relacionar quando elas estão em determinado grau de escolaridade ou grau cultural, sobretudo para mulheres, porque é muito difícil encontrar homens que estejam dispostos a estar com mulheres que estão no mesmo nível intelectual que eles, ou até acima. Então, assim, sei lá, um cara que tem um excelente emprego, é um administrador e tal, não sei o quê, mas a mulher tem doutorado, é professora universitária e fala 3 idiomas, às vezes o cara não fala nenhum, ou fala só 2. Que mulheres solteiras têm muita dificuldade, quanto mais elas ascendem pelo ponto de vista intelectual, de se relacionarem com homens que entendem e que valorizam a intelectualidade dessas mulheres. E isso daí está diretamente ligado a esses casos de agressão, porque os caras não conseguem aceitar mulheres que tenham poder e que sejam donas do seu destino e que denunciem agressões. É um caso muito complexo, a gente tinha separado menos tempo para ele na pauta, a gente vai ter que agora reorganizar nosso tempo e correr, mas porque realmente ele abre muita brecha, né? Não sei o que você acha disso. Aquele povo da BR, Senhor, que está atrapalhando a vida dos trabalhadores, Senhor. Que tá chuva, né, trabalho. Chuva com trovão, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, dá a tua resposta nessa noite. Chuva a noite toda, meu Pai, para aquela gadaiada desocupar aquela BR. Em nome de Jesus Cristo, agora chuva. Eu ordeno a chuva agora, Senhor. Eu puxo agora a chuva do alto do céu e mando agora, de encontro a toda a gadaiada agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus respondeu com o trovão. Meu Deus, responde com o trovão, Senhor. Deus, obrigado por me responder agora. Obrigada, Jesus, por cuidar do Brasil. Junto com as mulheres. Vamos continuar passando raiva, galera. O síndico Kleber Rosa de Oliveira confessou ter matado Daiane Alves de Souza, de 43 anos, depois de uma discussão no subsolo do prédio em Caldas Novas, Goiás. Ele ainda levou a polícia até o local onde estava o corpo dela. Kleber e seu filho, Maicon Douglas de Oliveira, foram presos esta semana por suspeita do homicídio. A polícia suspeita que o filho tenha ajudado o pai a ocultar as provas. A corretora de imóveis estava desaparecida desde 17 de dezembro, quando desceu ao subsolo para verificar um problema no fornecimento de energia. O corpo dela foi localizado em uma região de mata da cidade. Segundo a TV Anhanguera, Kleber disse à polícia que agiu sozinho e que cometeu o crime após ter tido uma discussão acalorada com Daiane. Kleber contou ainda que saiu sozinho do condomínio em sua picape, com o corpo de Daiane na carroceria. Existem pelo menos 12 processos na Justiça de Goiás envolvendo vítima e assassinato. Perdão, a vítima e o assassino. Disputas jurídicas entre corretora e o síndico se arrastaram ao longo de 2025. Entre as ações, há processos movidos por Daiane contra Kleber e vice-versa, com denúncias que vão desde crime contra a honra até lesão corporal leve e perseguição. Em outubro de 2025, a corretora chegou inclusive a participar de uma audiência de instrução e julgamento em um dos processos contra o condomínio representado pelo síndico. Ambos estavam desacompanhados de advogados e não chegaram a qualquer acordo de conciliação.
Daiane cobrava na justiça o religamento da energia. O pedido era de que a administração do prédio religasse o abastecimento elétrico de seu apartamento. O primeiro episódio de corte de energia denunciado pela corretora foi em junho de 2025, mas antes disso, ela já tinha denunciado corte no abastecimento de água e outras restrições impostas pela administração. O síndico alegava violação de regras internas, mas a justiça deu razão a Daiane. A justificativa para os cortes dada por Kleber era de que os cortes na energia foram feitos após a Daiane violar as regras internas para condôminos, exercendo atividade de marcenaria e dando acesso indevido a pessoas de fora do condomínio no clube que funciona no local. A Justiça de Goiás multou a administração do prédio em R$20 mil e determinou que a energia do apartamento fosse religada imediatamente. Kleber Rosa de Oliveira foi denunciado pelo Ministério Público de Goiás pelo crime de perseguição reiterada, também chamado de stalking, contra a Daiane. A acusação cita agressões físicas e verbais praticadas por ele ao longo de 10 meses, no ano passado. A promotoria afirma que Kleber ameaçou a integridade física e psicológica de Daiane, por exemplo, com monitoramento constante e perturbação das suas atividades. Ao G1, a defesa do síndico afirmou sobre essa denúncia que as condutas do cliente foram tomadas no cumprimento de seu dever legal e que não há provas. Fecha aspas. Pesado, hein? Pesadíssimo esse caso, de deixar a gente passando um bocado de raiva e aquilo, né? Falta de aviso não foi. Falta de aviso não foi de que podia dar merda. Essa mulher, ela, além de ter sido vítima, obviamente, do assassinato, ela foi vítima da negligência do Estado. Ela tinha uma série de medidas protetivas e restritivas, processos, e não deu em nada. Ela foi assassinada. Né, assim, claro que você não espera, e ela não esperava, provavelmente, eu acho que ela não tinha esse nível de medo de acreditar que ele pudesse matar ela e ocultar o corpo dessa forma, mas acaba que a gente consegue entender um pouco quando várias mulheres dizem que não vão fazer denúncia porque não dá em nada, ou pode ser até mais perigoso porque ele vai ficar com raiva. Porque na prática isso pode acontecer mesmo, sabe? Assim, não estou aqui dizendo que não é para fazer denúncia, faça denúncia. No geral, assim, estatisticamente falando, vai te ajudar e vai resolver. Tanto que alguns casos, os casos em que isso não acontece, viram notícia, né? Os casos em que a mulher acaba sendo vítima mesmo com as medidas restritivas, isso vira notícia. No geral, isso funciona muito. No geral, a maior parte dos homens é covarde o suficiente para ter muito medo de uma medida restritiva. Mas essa mulher foi vítima não só do assassino e do filho, como da negligência do Estado. E aí é muito doido, porque assim, essa mulher, acho que ela não morava lá, né? Ela era administradora de diversos apartamentos. E ele vinha perturbando, assim, ele fez uma arapuca para ela chegar lá embaixo. Ele desligou o apartamento dela, desligou as câmeras do estacionamento. Então, acho que é um agravante no caso dele, porque ele planejou esse assassinato. Desligou a luz dela para ela poder descer para lá onde acendia, né? Que era nessa garagem, nesse subsolo. Desligou as câmeras do subsolo. Então, por isso, ela foi o tempo inteiro considerada como desaparecida, porque ela foi assassinada no subsolo, mas não tem imagens dela sendo assassinada, nem imagens dela saindo. Então, a suposição era de que algo tinha acontecido ali e tenham colocado ela dentro de um carro, né? Assim, que foi o que aconteceu no fim das contas. Mas é muito doido, assim. E quando eu estava falando contigo antes, né, no caso anterior, de que esse caso a gente ia continuar falando de feminicídio, porque isso assim, certamente é um agravante, facilitou o pensamento dele de que um assassinato poderia ser a saída, o fato dela ser uma mulher. Principalmente a maneira como esse assassinato aconteceu. De você armar uma emboscada, de você desligar a câmera, de você refletir e planejar esse assassinato. O fato dela ser mulher foi um agravante na cabeça desse homem, sem a menor dúvida, né? Agora ele tá lá dizendo que, meu filho não fez nada, mas o filho dele deu um celular novo, ajudou a esconder, então assim, sinto muito. Você levou o seu filho para o buraco também. E tem uma série, e por causa de assim, síndrome do pequeno poder, né? É o pequeno poder dentro de condomínio. Eu tenho pavor da série Os Outros. Mentira, eu assisti a primeira temporada toda, é bem apavorante nesse sentido. Depois eu parei de assistir porque ficou meio ruim, mas assim,
É bem desesperador, assim, você convive com condomínio, aqui no condomínio tem uns meninos chato pra cacete que nitidamente fica puxando assunto, não comigo, e é um pouco isso, assim, eu tenho certeza de que não puxa assunto com várias mulheres, porque mulher nem é gente. Mulher não tem o que dizer, mulher não pensa, mulher não tem opinião, mulher não tem o que dizer sobre aquele tema. Então, isso acaba sendo tranquilizador pra mim, né, que eu não vou, porque assim, é alguém que nitidamente pelo comportamento tá pronto pra bater se precisar. Na cabeça dele, tá pronto a fazer o que for. Então, assim, mulher vista por muita gente, eu vi um post falando isso, eu já tinha pensado nisso, e vi um post falando sobre isso também. Ninguém pede opinião, muita gente não pede opinião de mulher. Essa galera não pede, não quer saber. Então, eu acho que o fato dela ser mulher e ter peitado, e ter corrido atrás, não tô dizendo, eu nem sei, no âmbito do processo, se ela tá certa ou errada dentro do que ela tava fazendo no condomínio. Mas ela peitou, ela tinha a opinião dela, ela acreditava que ela estava certa, ela entrou na justiça e ganhou. Então, assim, certamente o fato dela ser uma mulher é um agravante e tanto. A única coisa que eu fiquei pensando, assim, ela é sobre o Estado falhar, e eu acho que também é um outro assunto que é interessante a gente trazer. Pessoas do direito que nos ouvem podem ajudar a gente nos comentários ou então nas mensagens para nós no privado, que é o seguinte: se você mora num condomínio com 4 blocos, se uma pessoa importuna você e você entra com uma medida restritiva contra ela, como que faz se essa pessoa mora no mesmo bloco que você? Ela vai deixar de pegar o elevador com você? Ela vai deixar de cruzar o corredor com você? A medida protetiva não é uma sentença ainda, dependendo do caso. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou ter que tirar você do condomínio, você vai morar num outro lugar, o Estado vai botar você lá? Como que fica isso? Como que as administrações condominiais vão lidar com esses casos de medida protetiva? Você sabe que são muitas perguntas que eu me faço honestamente. Não, é claro que a pessoa no quadro de síndico, ela tem um outro poder investido em assembleia, e isso está num outro lugar, que também tem que ser debatido. Se o síndico está agredindo alguém e essa pessoa é o São Pedro do condomínio, tem todas as chaves, como que essa pessoa tem que ser deposta do cargo? Então, na minha cabeça, se uma pessoa é chefe de um condomínio e ele está sofrendo uma medida protetiva que envolve a circulação de pessoas no condomínio, ele tem que ser destituído do cargo até que a investigação termine. E depois recompõe essa pessoa no cargo. É uma preservação da imagem da pessoa e é uma preservação da imagem do condomínio. Sabe? Eu acho que esse é um tópico muito complicado. Porque, assim, é isso. Como que você vai tirar da casa da pessoa alguém que tem que ficar a 200 metros de distância? Se às vezes eu moro no mesmo corredor que você, como que a gente faz? E como que os condomínios vão reagir a isso? São processos de instalação de câmeras nos corredores? Em todos os corredores? É no corredor da pessoa que está com a medida protetiva? Eu não sei, sabe? Eu acho que são muitas lacunas também. Não estou aqui passando pano para o Estado ter feito merda, não, porque já... Mas, assim, até que ponto a medida protetiva é uma ação que ela é eficiente? Porque eu tenho como mensurar que você está a 200 metros de mim, não 200 e não 195? Vai ter um radar, uma tornozeleira eletrônica sua que apita perto de mim igual um walkie-talkie? Sabe? Ainda é muito na base da confiança. Assim, a medida protetiva ela é muito mais do tipo assim... te dei espaço para você fazer uma outra denúncia, que é se a pessoa estiver perto de mim. Mas aí, se a pessoa é um agressor, ela vai chegar perto para te matar, né? Não vai dar tempo de você denunciar. Então, assim, eu não sei. Eu tenho minhas dúvidas com relação às medidas protetivas em alguns casos. Acho que em outros eles fazem sentido. Mas a gente precisa rever os mecanismos que a gente tem para lidar com esses agressores. E vai fazer o quê? Enquanto isso, as pessoas estão morrendo. E aí eu fico puto porque políticos que se dizem a favor da família e do cidadão de bem estão fazendo caminhada, estão levantando pânico moral sobre dolarização da economia, que agora foi por água abaixo, porque está comprando tudo em ouro, e não senta para debater e fazer um projeto que preste sobre isso. Gente que adora levantar a bandeira punitivista em época de eleição, e esse ano a gente vai ver um monte de gente que fala que tem que ter pena mais dura para isso, para aquilo, para tráfico, para corrupção, não quer aumentar a pena para alguém que descumpra uma medida protetiva como essa. Só que se você descumprir a medida protetiva e se aproximar é uma coisa, você se aproximar e matar é outra, né? Aí quando vê é tarde, porque
E a família dessa mulher vai ser indenizada pelo condomínio, pelo síndico? Até que ponto o próprio condomínio também tem culpa? O conselho fiscal tem culpa? Porque uma pessoa que tem uma medida protetiva pode continuar no cargo de gestão? Pode continuar? Eu não sei. São muitas questões e é um tópico que não é fácil de sentar para resolver, não. Eu não sei. Eu acho que condomínios que têm síndicos e pessoas, sobretudo o síndico especificamente, com medida protetiva, para mim, essa pessoa tem que sair do cargo. Porque é isso, a pessoa que pode desligar a câmera de segurança. É a pessoa que pode desligar a energia de alguém. Não tem que aceitar. Destitui do cargo, licencia a pessoa, faz isso com toda educação, porque enquanto não for provado que a pessoa está, sei lá, errada, se ela estiver respondendo um processo para preservar a imagem do condomínio, mas as pessoas estão nem aí, estão cagando. Enfim, passo raiva. Meninas, que isso sirva de lição. Os homens não são loucos, não são coitados, não tem problemas. Eles sabem exatamente o que eles estão fazendo. Eles sempre sabem. Gente, mais pauta para passar raiva, que hoje esse programa está denúncia. Nossa, programa hoje tá negócio louco. Pesou o clima. Um pastor de 46 anos que tinha sido condenado por estupro, ó. Olha aí, saiu. Olha aí como é que saiu. É a raiva. Um pastor de 46 anos que tinha sido condenado por estupro de vulnerável foi morto a tiros em uma praça na região central de Juara, cidade localizada em Mato Grosso. A gente lê o nome de cidade diferente nas gringas, eu já ia falar Juara, como se fosse Juara? Lá em Juara, em Mato Grosso. Como seria Mato Grosso em inglês? Na tradução literal, não sei, pesquisa. Vamos ver certinho, vamos ver aqui pra gente. Vamos ver aqui a aula, né, módulo 3 do FISC, como seria... Cara, o Google Tradutor, né, diz que é thick bushes. Eu não sabia que era bush. Juara em thick bushes. Juara em thick bushes. É isso. E aí tem thick bushes of the South. The South. O site americano traduz o nome dos estados brasileiros. Aí tem General Mines. General Mines. January River. Seria January Rio de Janeiro? River, isso. River. Eu acho que... isso eu adoro. Eu adoro essa tradução literal das coisas. Eu falo muito com os meus amigos, até com o Denner, quando eu estou em algum lugar e o meu referencial sempre é isso. O Denner sempre manda, a gente tem um grupo chamado Mercado. Na verdade, kit sobrevivência. Quando tem que comprar alguma coisa no mercado, manda lá, né? Uhum. E aí eu falei assim, vamos fazer uma salada de cebola, tá? Não sei o que tem que comprar cheiro verde. Daqui a pouco ele tá no mercado. Não, já peguei a cebola, falta só pegar o cheiro green. A gente botou uma palavra e troca, assim, uma aleatória. Eu gosto daquelas frases de efeito, né? Que é tipo, I book your face, eu livro a sua cara. Isso, né? I'm not thank you, que eu não sou obrigado. Eu acho I'm not thank you muito bom. Esse é bom. Bem, o pastor identificado como Altair da Silva Santos foi atingido por 3 disparos de uma arma de fogo na região do rosto. Na cara não, para não estragar o velório, pois estragaram. Pensaram bastante. O objetivo foi estragar o velório. Foi isso. Ele foi abordado por 2 homens em uma motocicleta. O medo do Brasil não é o cadeirudo, sempre é 2 homens numa moto. 2 homens numa moto. O dia que fizer Brasil Horror Story, 2 homens numa moto, certamente é o top medo das pessoas. Tá, políticos de extrema-direita também. Mas se são 2 políticos de extrema-direita numa moto, moto! Reflita. Bem, esses 2 homens que efetuaram os disparos e fugiram na sequência. A polícia militar e equipes de socorro foram acionadas, mas a morte foi confirmada no local. Altair era um reeducando da cadeia pública de Juara. Ele tinha sido preso em 2023, acusado de estuprar uma menina de 11 anos de uma mulher que trabalhava na igreja onde ele era pastor. Cidadão de bem, né? Pela família. É isso. Em julho de 2024, Altair foi condenado a 12 anos de prisão. Atualmente, Altair cumpria uma pena de regime semiaberto e prestava serviços comunitários. No momento em que foi assassinado, ele realizava serviços de limpeza para a Prefeitura Municipal de Juara por meio da Fundação Nova Chance. Vai ter uma nova chance agora no inferno, se Deus quiser. O caso segue sob investigação por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa do Mato Grosso. Os investigadores não informaram qual teria sido a motivação para a morte de Altair. Mas, para mim, motivos tem de sobra aí, né?
eu acho que assim, né? É isso, né? Motivos tem de sobra. Eu não sou cristão, posso não ter pena. Proteção à pessoa, mas é pessoa? Pior que né? É um comportamento bem ser humano mesmo que ele teve. Enfim, eu não tenho nada a dizer sobre esse caso. Mas eu acho que a proteção à pessoa aí, ela entra em outro lugar. Ela entra em... Mataram na praça enquanto ele estava limpando ali a rua, né? Para a prefeitura. Será que também tem uma culpa do morto aí? O morto caiu pro lado da calçada? Ou ele caiu para a rua e atrapalhou o trânsito? E aí o trabalhador, o cidadão de bem que está indo trabalhar... É a pessoa que precisa ser protegida. É essa pessoa que tem que ser protegida, não esse filho da puta. Entendeu? E aí, vou só fazer um outro comentário que a gente está hoje full pistola, que é o seguinte. Preste atenção em quem você vota. Porque todo mundo está querendo aumentar a pena, fala de acabar com saidinha, mas ninguém está propondo a gente sentar, fazer uma comissão profunda para um reestruturamento do sistema carcerário e de como as penas são cumpridas no Brasil. Excessivos encarceramentos de pessoas pobres com quantidades pequenas de drogas nesse país. E um homem que estuprou uma garota... cachorro pode ir para Disney. Aí eu te pergunto, será que a progressão de pena de uma pessoa que estuprou uma vulnerável tem que ser igual de uma pessoa que roubou uma margarina no mercado? É isso. Você tá entendendo? Se a gente trabalha com a projeção... Estupro de vulnerável numa situação de confiança, porque era filha da mulher que frequentava... Ele era pastor. Então, assim, outras camadas de agravantes. Exatamente. Então, assim, a gente tem que debater acho que a progressão de pena ela não pode ser universal, ela não pode ser igual para todo mundo. Sabe? Uma pessoa que tem... Você acha que uma pessoa com poder, que foi presidente, deputado, governador, que tem que ter uma progressão de pena por corrupção igual de uma pessoa que desviou kit de lápis na prefeitura de Piraporinha do Norte? Num orçamento de R$4 mil? O papel higiênico, lembra do rolo de papel higiênico? O papel higiênico de calcário. Uma das primeiras histórias desse programa. É isso. O tamanho do dano à sociedade tem que diretamente estar impactado no processo de reinserção dessa pessoa na sociedade, visto que nós não temos um modelo que aplica execução sumária, né? A morte não é uma coisa do Estado. A morte pelo ponto de vista de condenação de pena, porque o Estado aí é quem mais mata, né? A polícia aí dos homicídios nacionais, o maior índice de homicídios foi ocasionado pela polícia. Isso aí também é uma outra seara. Enfim, que o capeta o receba de braços abertos, né, no inferno, que ele arda lá todos os dias, queimando, e que... Amém. E se ele ressuscitar, que ele volte como uma minhoca, entendeu? Seria bom, né? Sei lá, que alguém enfia essa minhoca no próprio cu. Enfim, não. Ou que ele volte como um pepino e acorde no cu de uma pessoa, e não numa bela salada, e não numa bela salada no fazano, entendeu? Porque o sonho do pepino é terminar como uma salada no fazano, que ele termina no cu de alguém, entendeu? É isso. É isso que eu desejo. E na próxima pauta, ela poderia fazer você passar raiva se você tivesse consumido esta Coca-Cola, que trarei aqui. Mas ela vira apenas uma pauta divertida, levando-se em consideração que, imagino eu, que nenhum de nós aqui tenha consumido este alimento. Um homem de 63 anos foi preso, acusado de adulterar garrafas de refrigerante das marcas Coca-Cola e 7-Up. Recordam? 7-Up. Pois é, outros países ainda têm. Ele adulterou com urina por mais de 1 ano em Hong Kong. Franklin Lo King Nai foi ao tribunal com uma camisa debochada. Ele foi com uma camisa com a inscrição Enjoy Coca-Cola. Aproveite Coca-Cola. Ele estava sendo condenado e ele botou essa blusinha pra ir. Na audiência, ele admitiu ter misturado urina várias garrafas, recolocando os produtos nas prateleiras de unidade das redes Welcome e Park and Shop em diferentes pontos da cidade. Os episódios ocorreram entre 21 de julho de 24 e 6 de agosto de 25. O advogado de defesa do aposentado, que trabalhava como corretor de imóveis,
afirmou que o comportamento criminoso começou após ele desenvolver depressão e meio a um divórcio. O homem, né? O homem ele não sabe lidar com muita coisa, a terapia ajuda. Ele desenvolveu depressão e meio a um divórcio, a esposa e o filho se mudaram para outro país e a aposentadoria. E aí deu difícil na cabeça dele. Ele procurou uma terapia? Não. Ele se desentendeu com um funcionário do supermercado e decidiu se vingar com uma brincadeira, conforme definiu, utilizando seringas com urina para a adulteração. As redes de supermercados estavam recebendo constantes reclamações sobre o conteúdo em garrafas de refrigerantes comercializadas por elas, e isso levou a uma investigação. Um menino de 9 anos passou mal depois de ingerir uma garrafa de Coca-Cola Plus, que é uma Coca-Cola que não existe aqui no Brasil, mas é uma Coca-Cola enriquecida com fibra alimentar. A Coca-Cola tentando fazer de tudo para você beber a Coca-Cola. Essa garrafa comprada numa unidade da Welcome na área de Union Park, em julho de 2025. A criança foi levada ao hospital, recebeu atendimento médico e teve alta no mesmo dia, sem apresentar sintomas duradouros. Segundo o South China Morning Post, o aposentado pode ser condenado a até 3 anos de prisão. Pra mim, uma Coca-Cola... eu sou muito besta, porque pra mim a Coca-Cola Plus, eu ia falar, mas já tem no Brasil, porque Coca-Cola Plus, pra mim, era aquela cocão de 3 litros que a Inês Brasil colocou uma pra cada pessoa na mesa de Páscoa. Né? Entendi. Você já viu esse vídeo da Inês Brasil na mesa de Páscoa? Sim, da Inês Brasil, sim. E é uma Coca de 3 litros na frente de cada prato. Eu acho esse vídeo maravilhoso, ele é brilhante. Eu acho ostentação. Eu fiquei pensando, Coca-Cola Plus, já tem aqui e tal. Aí você falou, não, é enriquecida com... Aí eu falei, tá, escrita. É enriquecida com ferro e ácido fólico. Só faltou vir escrito assim na frente. Sua dose diária de vitamina C, igual o Suquinho Clyde. Né? Isso. Gente... Eu achei babado. Porque assim, terapia ou xixi na Coca-Cola do mercado que eu briguei com o moço? Fica aí, entendeu? E aí a criança de 9 anos, que não tem nada a ver com isso, bebeu o xixi do velho, foi para o hospital, sabe, uma disenteria. Eu acho sacanagem, entendeu? Com a criança. Mas como não fui eu, já vou rindo. Eu acho assim, eu fiquei triste porque a pessoa passou mal, eu não queria ter comprado essa Coca-Cola, a pessoa ficou lesada, mas que é engraçado né? Vamos ser honestos. Assim, pensando aqui no que homens comentei mais cedo, né? Assim, no que homens fazem depois de separações e tal. No fim das contas, já que a terapia não é uma opção, já que pegar o dedinho e se tocar, seja como for que você entenda essa frase, não é uma opção, xixi na Coca-Cola acaba sendo bem menos danoso, né? A gente vai tendo que lidar com o que é possível, né? A gente tem que aceitar o que é possível. Muitas camadas, muitos líquidos, né? É uma versão golden da Coca-Cola, Coca-Cola Gold, né? Isso, a Coca-Cola Gold. Tá aí. Eu acho que é isso. Coca-Cola Gold. É uma inovação, né? Eu acho que deve ter umas pigzona que deve curtir, mas aí eu acho que você não ter isso no rótulo é sacanagem com a pessoa, entendeu? Eu acho que bem informado com a fotinho do dono do xixi, sabe? Isso ajuda. Eu acho que tem um nicho. Eu acho que tem um nicho. Eu acho que seria muito uma coisa nichada. Acho que é promissor, né? Vale lembrar aqui que aquele programa que passava era no SBT, que era tipo a versão pobre, que SBT tudo é versão pobre, né? Baixo orçamento do Globo Repórter. E aí, esqueci o nome do Cabrini. Mas o Cabrini é muito bom. Era do Cabrini. Amiga, será que é bom? Não sei, eu acho ele muito caricato. Eu acho ele mais pro maluco. Eu acho que ele perde, nenhum cuidado com a minha vida. Eu vou fazer uma loucura. Eu acho que, assim, o Cabrini é a pessoa que tem mais ml de Botox depois da Gretchen, né? Porque a pele dele sempre foi muito esticada. O Cabrini, ele é muito esticado. Mas, assim, eu acho ele meio fraco. Eu não sei. Eu acho que ele é a versão old school daquele menino que cagou no camarim e deixou a toalha com cocô lá. Tu acha? Mas o sonho dele era ser... O sonho desse menino era ser o Silvio Santos. E talvez ele fique triste se você falar que ele parece o Cabrini. Ele mirou no Silvio Santos e ele parece mais o ET do ET Rodolfo, né? Veja só. O sonho dele. Mas, enfim. Assim... Tinha um programa deles que fazia aquelas reportagens de saúde, que era a versão baixo orçamento do Globo Repórter, e eu até hoje me lembro muito do episódio da urinoterapia, das pessoas que falavam que ficavam boas de saúde bebendo a sua própria urina. Eu achei antropofágico, entendeu? Eu achei antropofágico, a pessoa se consome.
Mas tudo bem, né? É verdade, é a própria urina. Eu não tenho nada contra isso, porque o catolicismo, ele é canibal. E aí, sim, né? Se a gente não está comendo o corpo e sangue de Cristo todo dia, realmente. Exatamente. Então, assim, se o catolicismo é canibal, quem sou eu para julgar, né, uma pessoa que bebe o seu próprio xixi? Mas eu acho que a pessoa que bebeu o próprio xixi, ela correu para que os coaches pudessem voar. Porque seja você o seu café, seja você a sua cura através do seu xixi, entendeu? E aí também tem uma coisa. Você é capaz de se curar. Igual a galera que fala que é com a força do pensamento, este é com o xixi. É com a força. O poder do seu períneo. E ele está chegando aí. Eu senti que você estava introduzindo o períneo na gente. Ele veio chegando com tudo. Você sentiu um comichão? Eu senti um negócio, um arrepio no corpo. Um formigamento, né? É tal qual que cara em 12 degraus numa cadeira de rodas. Eu acho que galinha que acompanha pato acaba morrendo afogada. 5 patinhos foram passear. O períneo esteja convosco. Ele está forte, imponente no meio de nós. Amém, Manu. Ai, Manu, eu amo que o seu lado renovação carismática se revela toda vez que você ora em línguas e os seus lábios se mexem. Não disse quais lábios. Não disse quais. O que será que você está vendo? Vocês não estão vendo. O que será que o Eric está vendo aqui? O que será que eu estou vendo aqui? Lábios no vento. Eu sempre penso que toda vez que a pessoa... Vocês não sabem como a gente está gravando. Vocês não sabem. Se a gente está vestido ou não. Vocês não sabem nada. Sabe que eu fico pensando, toda vez que alguém fala que eu vejo alguém orando em línguas, e fica... Eu fico pensando que é uma mulher nua pulando de paraquedas e os lábios ao vento. É isso. Eu sempre penso nessa imagem de um períneo orante, de um períneo vigilante, né, de um períneo santificado. Eu acho que é sempre por aí. Falando em períneos, né, vamos à nossa primeira pauta. Kevin Westerholt, de 51 anos, foi preso... De Bushas, de John Narrow. Ele foi preso após ser flagrado praticando um ato sexual com um aspirador de pó. O aspirador consentiu. Isso é muito importante para a gente seguir essa pauta. Ele queria aspirar. Ele queria aspirar. Segue daí, vai. O homem foi flagrado por moradores em uma área residencial de Oviedo, na Flórida, seminu, na frente de uma casa e tendo uma performance sexual com um eletrodoméstico. O incidente ocorreu em 22 de janeiro. Policiais chamados ao local não encontraram Kevin ao chegar. Porém, uma gravação com o celular de uma das testemunhas foi a prova que bastava para que os agentes buscassem o homem. Kevin e a esposa são donos de 2 imóveis na região. Tem uma esposa de verdade. Um dos imóveis dele é sempre oferecido, né, pelo Airbnb. Está lá para aluguel por temporada. Semanas antes, imagens feitas por câmeras de segurança já haviam flagrado Kevin andando nu num corredor compartilhado por residências, contou o site Clique Orlando. Na terça-feira, dia 27 de janeiro... Né? Desculpa quem mora, mas... Na terça-feira, 27 de janeiro, Kevin acabou detido. A polícia pediu que moradores que possam ter mais denúncias contra o detido por atentado ao pudor se apresentem para depoimento. Então, acho que pode ser que daqui a pouco venha aí um OnlyFans com objetos, né? Não, e fica aqui o chamamento, né, para quem está ouvindo aqui esse podcast, se você é de Orlando, se você viu aí essa performance desse homem nu com aspirador de pó, você pode, em outras ocasiões, talvez não tenha sido a primeira, você vá lá também colaborar com a sua denúncia, a polícia vem chamando. Se você for um imigrante, não vai não. Quer dizer, você está ouvindo a gente, você é um imigrante. Melhor, evita. Esquece que eu falei. Não vai não, tá? Não vai não, que pode dar ruim para você. Eu queria, Manu, que você fizesse agora, assim, você não tá muito ocupada porque você tá gravando. E eu queria que você fizesse, por favor... E jogando Candy Crush. Jogando Candy Crush. Que a nossa cabeça é muito jogando Candy Crush.
Eu queria que você fizesse a audiodescrição do que você acabou de receber no seu WhatsApp. Porque eu gosto desse quadro. Eu gosto muito desse quadro. Acho que ele é muito, muito importante para a nossa audiência. E eu quero que você... Do início. Por favor. O tweet já fala, não vou ver isso sozinho de manhã cedo, e eu preferia que a pessoa tivesse visto isso sozinho. Mas parece que existe... Eu cheguei no final, foi pior do que o início. Existe um... Deve ter um link da Shopee aqui no final, mas é um adaptador, né, que você coloca, que é uma boca com a língua de fora, de borracha, que você adapta na ponta, e eu achei muito interessante, na verdade, porque você pode adaptar na ponta do seu aspirador de pó, no sugador do aspirador de pó. Porque esse aspirador de pó aqui, particularmente, o sugador já é redondo, ele já é anatômico para que você possa fazer amor com ele. O meu aspirador de pó, se bem que tem a pontinha, porque eu ia falar que ele tem um aspirador mais... Não, o meu não dá, tá? O meu aspirador de pó não dá para você ter um romance com ele, porque as entradas são fininhas, assim. Então, isso aqui ajudaria... Mas ele não pode ser um sugador de clitóris? O seu... de clitóris daria, mas para de rolas não dá, de rolas não, porque não é anatômico. Então, isso aqui é um adaptador que você coloca, tem formato de boca, tem uma língua, tem até um desenho de um dentinho, tem um nariz, e você coloca na ponta do seu aspirador, e aí você pode se relacionar com ele de uma maneira mais anatômica. É basicamente isso. Aí no final tem o moço, ele mostra como utilizar, né? Ele mostra o produto na prática também, que é sempre importante. E ele quase perdeu, né? Assim, é importante ter cuidado, porque quase foi com Deus. Eita! Que ele ligou, a perna deu aquela contraída. A perna dele contraiu tudo, porque ele quase, o pinto dele foi para dentro do aspirador mesmo. É um daqueles... Para quem achou a Manu muito acadêmica, eu vou ser mais direto, porque eu não sou jornalista. Tem uma boca de plástico que você usa como masturbador peniano. A pessoa colocou essa boca na ponta do duto do aspirador de pó e aspirou a rola para dentro do buraco. E aí a rola foi sugada. Você acha que é essa a sensação de uma pessoa que adentra a Andressa Urach? Ela é sugada para dentro? Eu não sei, porque eu acho que não, porque eu acho que esse aqui é mais apertadinho, eu acho. Muitas camadas, né? Eu não sei dizer. Eu não sei, eu não saberia te dar essa resposta. Eu posso, então, para outra das palavras tem poder? Eu acho essa pauta sua cara, Deus em sua infinita misericórdia. Deixou essa... Não, porque eu acho que são reflexões semióticas, né? Entendi, que eu acho da análise do discurso. Um oferecimento para o Luiz Otávio, que fala que nós temos que trazer sempre períodos acadêmicos e estudos. Trouxemos aqui referências científicas e tópicos interessantes. Então, por favor, Manu, introduza. Eu gosto de deixar isso claro, porque já houve essa demanda de a gente falar de períneos acadêmicos, e assim, todo períneo que a gente fala aqui, ele é um pouco científico, né? Tem um embasamento, então acho que esse é um exemplo do dia. Vamos lá. A forma como as mulheres nomeiam a própria vagina pode revelar muito mais do que uma simples escolha de palavras. Um estudo recente sugere que o vocabulário usado para se referir à genitália está relacionado ao nível de conforto com a sexualidade, ao prazer e até à autoimagem. Segundo a pesquisa, mulheres que utilizam termos anatomicamente corretos, como vagina e vulva, tendem a demonstrar maior familiaridade com o próprio corpo e mais segurança na vida sexual. Já o uso de palavrões ou expressões consideradas obscenas, como buceta, minha avó não pode ouvir esse episódio, pode ter efeitos distintos. Para algumas funciona como um sinal de apropriação e liberdade sexual. Para outras, aí minha avó, minha mãe, pode carregar estigmas, vergonha ou objetificação internalizada. Elas têm, já falamos aqui, né, que elas têm trauma com essa palavra. As pesquisadoras descobriram que o uso de termos lúdicos ou infantis no dia a dia, como pepeca ou florzinha, tendiam a gerar mais relatos de sentimentos negativos em relação aos órgãos genitais. Entretanto, o uso de termos vulgares durante o sexo, como xoxota só me dá vontade de rir, está associado a uma experiência sexual mais positiva, disse Tânia Oschatz ao site HuffPost.
ao avaliar a pesquisa. Para a pesquisadora, o uso da palavra vagina em contextos sexuais foi associado a maior prazer sexual e orgasmos mais frequentes. Mas dentro, você fala o quê? Mete na minha vagina? Não sei, não faz sentido para mim um pouco. Talvez eu precise crescer e me empoderar, assim, né? Abrir minha mente. E ela fala, isso sugere que uma palavra antes considerada pejorativa pode ser ressignificada por muitas mulheres e carregar um elemento de empoderamento. Eu nem acho pejorativo, eu acho acadêmico, entendeu? Parece que eu estou fazendo uma pesquisa do períneo. Não sei te explicar, mas é um pouco isso. A fim de chegar a essas conclusões, foram entrevistadas 457 mulheres nos Estados Unidos, então a gente vê aqui que a gente está falando de um lugar específico, uma cultura específica, isso é importante na hora de a gente levar uma pesquisa em consideração, não necessariamente essa realidade se adapta, por exemplo, a contextos latinos ou ao Brasil, né? Ela entrevistou mulheres com uma média de 37 anos, embora pessoas de 18 a 81, e 457 mulheres nos Estados Unidos. Isso aqui carece de mais profundidade, né? Foi perguntado a elas quais termos usam com mais frequência para se referir aos seus genitais em 2 cenários diferentes, situações cotidianas, não sexuais, e durante o sexo com um parceiro. Em seguida, as mulheres responderam uma série de questionários elaborados para avaliar sua autoimagem genital, seu prazer sexual geral, a frequência de orgasmos, suas atitudes em relação ao sexo oral e alguns comportamentos de saúde, como o uso de produtos de higiene vaginal e sua abertura à labioplastia, um tipo de cirurgia genital estética destinada a remodelar ou reduzir o tamanho dos pequenos ou grandes lábios. Em conversas do dia a dia, o estudo constatou que a maioria das mulheres, cerca de 75%, relatou usar pelo menos um termo anatômico, sendo vagina o mais frequente. Eufemismos em tons de brincadeira eram comuns, usados por aproximadamente 15% das participantes, especialmente as mais velhas. Assim, é claro que a gente tem que levar muito em consideração o lugar que essa pesquisa foi feita. No Brasil, a partir de estudos de etnolinguística, a gente sabe que vem da origem africana, a duplicação da primeira sílaba tem valor afetivo. Então, papai, mamãe e xoxota, entendeu? Então, o xoxota no Brasil tem um valor afetivo, né? E eu acho que buceta tem uma questão de empoderamento. Xoxota é um entendeu? carinho, né? Xereca também tem uma questão de empoderamento, entendeu? Tem uma questão, às vezes, de não etarismo, quando chama de xaninha. Eu acho que demonstra um carinho. E você vê, eu acho que dentro porque tem as variações com terminações diferentes em momentos de raiva. Por exemplo, quando alguma coisa dá errado, você quer falar que aquela buceta deu errado, às vezes você não fala aquela buceta, você faz uma variação linguística, você fala, esta buçanha. Você tá entendendo? E aí, eu acho, porque aí você deixa um registro muito claro de em qual momento esta palavra pode ser usada. Meninas, por favor, assim, vocês não precisam dizer como vocês tratam isso, mas vocês podem dizer sobre aquela amiga. Não funciona. É Laricinha, porque assim, é um nome de gente, sabe? Eu conheço Larissas e aí fica muito difícil para mim, não sei te explicar. Seria o quê, mais então? Uma curiosidade. Seria na Manuzita? minha família, no seu caso, seria Manuzita? cada um chama pelo próprio nome. Na minha casa, quando a gente era criança, chamava de prima. É uma coisa de herança materna. A avó da minha mãe chamava de prima, minha avó chamava de prima. E eu, né, aprendi até criança. Depois, em algum momento, eu falei, não tem como mais. A minha prima ficava, não a minha prima enquanto xoxota, periquita, pepeca, buceta. A minha prima enquanto humana, né, enquanto filho do meu tio, ela ficava bem chateada, tá? Uma vez ela verbalizou, ela falou, cara, deveria ficar chateada. Ela falou bem chato isso. Mas ela é burra, porque você é prima dela, assim como ela é sua prima. Então você também deveria ficar chateado. Entendeu? Eu falava assim, a minha prima, de quem que eu tô falando? Sabe? Então, amiga, então a gente pode dizer que a gente que é pobre não deixa terras, né? Mas deixa tradições familiares. A sabedoria ancestral do sagrado feminino da sua família é chamar a buceta de prima? De prima. Mas eu acho que isso se perdeu, porque a minha geração, eu e minha irmã, a gente não comprou. Então se perdeu, parou na minha mãe. E a gente não tem filho, que tem às vezes era uma estratégia para falar com criança. E como eu e Clara não tivemos filho, a gente não recuperou essa sabedoria.
Entendeu? Mas eu e acho a gente que você quebrou o problema da minha família de falar buceta. A minha família, minha avó e minha mãe não falam. A gente rompeu, é né, essa disruptivo, né? parede. Disruptivo. Você rompeu o ímen, né? O ímen dessa A gente Laricinha, rompeu dessa com prima. isso, sabe? Então, assim, eu acho que a gente cortou essa ancestralidade. E aí, para o bem ou para o mal, né? Então, assim, ganhamos a buceta e perdemos a prima. É isso, mas é assim, vão-se as primas, ficam-se as bucetas, né? É Acho que isso, você vai trocando. A gente tem que perder uma coisa para ganhar outra, né? Foi isso que aconteceu. Eu acho interessante esse estudo da significância do signo linguístico, porque realmente a língua, ela é viva, e enquanto ela está viva, ela pode ir em vários lugares, entenda como quiser, e aí a língua viva proporciona esse tipo de rebranding, né? Então você vê o empoderamento da buceta. Poderia ser o título do nosso episódio se ele não fosse... Mas aí a gente vai só ter 3 ouvintes, é melhor evitar. Mas é uma... E você vê que no caso também, grandes coisas do nosso episódio, aquele momento, né, da epifania, centrado na buceta, né? As mulheres foram agredidas por terem bucetas, isso é triste. Temos que empoderar as bucetas femininas, a sociedade precisa debater o lugar da buceta enquanto empoderada, entendeu? Né? Eu acho que é desbinarize minha corpa, desbinarize minha gênese, sabe? Minhas corpas. Ai, gente, do nada, uma referência anafórica, do nada. Ai, gente, segue. Eu tenho agora duas pautas Brasil Profundo. Um morador de Barra do Garças, a 525 quilômetros de Cuiabá, né, que também sempre entrega notícias do Cuiabá, registrou um boletim de ocorrência afirmando que teve a casa invadida por 3 homens encapuzados que, além de roubar, também teriam o estuprado. Segundo o relato, criminosos teriam introduzido algum objeto em seu ânus durante a ação. A população da cidade ficou temerosa com a possibilidade de violência e o medo de terem suas casas e seus cus invadidos. Né? Isso dá uma repercussão sempre em cidade pequena. Claro. Após esse grande rebuliço, o médico cirurgião Morato Luiz da Costa, especialista em aparelho digestivo, gravou um vídeo para tranquilizar a população que já estava apreensiva. Ele esclareceu que não houve invasão na residência nem qualquer tipo de violência, informando ainda que o paciente apresenta problemas psicológicos. Era uma grande piada, era uma grande mentira. Conforme o portal Desculpa, eu tô comendo, assim, desculpa se você estiver nervoso. Ele contou achando que era engraçado, ou ele contou porque ele teve, sei lá, assim, uma coisa que ele achou que aconteceu de verdade, ou ele contou para chamar atenção? Amiga, a minha tese é que ele enfiou o consolo no cu, não teve como tirar e falou que foram os outros. Já teve um caso assim aqui no programa, um homem que enfiou o cabo de vassoura no próprio cu e falou que os amigos dele... Só que, na verdade, ele tinha ficado para beber até mais tarde, não quis assumir para a mulher que ele estava... Você vê, né? Que nível de amigo esse homem devia ter, né? Era mais fácil para ele falar que foi estuprado com a vassoura no cu do que falar que estava bebendo com os amigos até tarde. O nível das amizades. O nível. Bem, segundo o tradicional e conhecidíssimo portal de notícias Mais BG, as informações sobre a suposta introdução do corpo estranho e o alegado estupro foram divulgadas com base no boletim de ocorrência elaborado a partir do relato feito pelo próprio paciente e a equipe médica. No vídeo, né, que esse médico fala, o cirurgião reforça que o caso não se trata de crime e ele pede calma à população, porque realmente as pessoas ficaram com medo dessas invasões de grandes proporções. Claro. Amiga, qual é aquele ditado, né? Quem tem cu tem medo. A Sasha deve ser uma pessoa muito corajosa, né? Ela é corajosa. Ela é muito corajosa. Alma, né? Corajosa e sem alma. E sem alma, vale dizer. E agora, essa outra aqui, que é Anos Rebeldes, né? A adolescência faz muitas coisas. O médico Daniel Brosco, cirurgião coloproctologista, você vê que hoje eu trouxe sempre o ponto de vista da medicina para poder dar uma cara de cientificidade para esses nossos perinos.
né? Mas acho que a gente sempre dá uma cara de ciência para os nossos perinos são científicos. Eu São defendo científicos. isso aqui, defenderei sim sempre. No nosso caso, são 2 perinos mestres, né? Você vai me passar em breve, que você vai ser doutora. São perinos com látis. Doutora perineal. Perinos com látis, né? Nós somos perinos com látis. Perinos com látis, perinos com publicações, estudos e dedicação, perinos acadêmicos. E sabe o que eu acho interessante? Quando um artigo está para ser publicado, ele está no prelo. Prelo, você trocar uma letra, vira grelo, né? É impressionante. No prelo, grelo. É ali penduradinho, ali do lado de fora. São muitas questões científicas. Poderia né, ser, é um erro de digitação. Poderia ser. Basta só um bom aspirador de pó, né? Que aí tudo muda. Mas então, voltando aqui. O médico Daniel Brosco, cirurgião coloproctologista, utilizou as redes sociais para fazer um alerta depois de atender um jovem que precisou ser internado para retirar um desodorante do reto. Segundo o profissional, o paciente tinha 19 anos e contou que colocou o desodorante no ânus durante uma brincadeira sexual. A embalagem, porém, acabou subindo para o reto e não conseguiu ser retirada em casa. Isso acontece porque o intestino pode sugar esses objetos por causa dos movimentos peristálticos que nós aprendemos na 7ª série, quando a gente estuda sobre o corpo humano, né? O movimento peristáltico. Ainda aprende? Eu acho que hoje em dia, toda vez que aprende disso, vai chegar um pai falando: você está ensinando sexo pro meu filho? Deve chegar. Deve ser dias difíceis para professores. Mas eu acho que vale mais a pena aprender o movimento peristáltico de cima para baixo, porque ele começa no esôfago. E é mais fácil aprender na sala de aula do que depois com desodorante, né? No cu, né? É mais fácil aprender na teoria. Bem, a conceituação dos movimentos peristálticos é, de fato, as contrações involuntárias responsáveis pelo funcionamento do órgão. Ou pelo vácuo criado em áreas como o reto, que poderia fazer o desodorante subir, né? Então, ou movimento peristáltico ou vácuo. Com isso, o objeto pode ficar preso rapidamente. O médico alerta que é preciso buscar atendimento hospitalar o mais rápido possível e não tentar soluções caseiras como o uso de laxantes, que aí pode ser um acidente, né? A contração provocada pelo medicamento pode agravar ainda mais a situação. Brosco conta que casos assim têm sido cada vez mais comuns e que, nos últimos meses, já atendeu pacientes que precisou retirar objetos como batata. Será que ele era o médico da batata? Era o médico da batata doce, com certeza. Aí aqui mais outros 3 objetos. Partes de uma cadeira, reflita, garrafa de vidro e plug anal. Isso tudo ele só, é esse médico. Esse médico. Então, assim, mas também, né, ele é colonoproctologista. Então, assim, mas podia estar tá no hospital, né? Deu merda, liga pra ele. Mas eu acho que, às vezes, ele pode ser referência na cidade. Ele pode ser o grande senhor dos cus, entendeu? Ele pode curar uma hemorroida, tem gente aí com pólipos intestinais. Não, ele vai tirar coisa do Você acha que um livro de Eu acho que um livro de memórias hospitalares de um colonoproctologista seria um best-seller. Seria totalmente. Eu fiquei pensando também se as pessoas, assim como aqueles que jogam lixo na rua porque dizem que o gari precisa ter trabalho, as pessoas colocam coisas no cu para que o Dr. Broscos ele tenha emprego? Amiga, mas emprego pro coveiro ninguém quer dar, né? É o que eu digo. Ninguém quer se matar para dar emprego pro coveiro, né? Pro moço lá que fica no forno do crematório. Esse aí ninguém pensa. Aqui a aspa do doutor é assim, ó: a fantasia não é um problema, o problema é não usar objetos específicos para isso. Imagina se o conteúdo da embalagem vaza ou se o objeto sobe de uma forma que existe uma cirurgia para retirar. Já tive pacientes que acabaram com infecções graves e morreram. Ele declarou ao G1. E aí eu tenho uma coisa que vou revelar, uma coisa que não é tão grave quanto vocês estão imaginando, que é o seguinte. Eu tenho muito medo do que vem. Toda vez que eu vou... Ontem eu fui com o digníssimo senhor Fungus, o Denner. A gente foi no Hortifruti, a gente comprou uns legumes. Calma, não crie em pânico. E aí eu fui apavorada, mas vai. E aí eu fui depois à farmácia comprar um desodorante. E a gente tem uma coisa de que, assim, toda vez que a gente vê aquele desodorante embalagem família, eu chamo ele de pirocão.
Ah, não, tá na promoção o pirocão aquele que é aquele Rexona de 3 palmas, assim, que você parece um tubo de CO2. E aí eu fico imaginando, Manu, uma pessoa introduzir um objeto deste tamanho. Manu, por favor, olhe para a câmera. Um objeto deste tamanho, eu estou mostrando um desodorante para as pessoas agora. O pirocão, e essa tampa, com a tampa, que não tem um formato anatômico, a pessoa tem que fazer caber muito, né? E assim, é aquela reflexão da mãe. Será que você tem que se quebrar para caber num lugar que não é seu? Num lugar que você não cabe? Eu acho que isso também vale para o que a pessoa coloca dentro dela. Será que a coisa vai quebrar ela por dentro? Entendeu? São muitas reflexões. Você acha que depois disso... Manu, qual é o sabor de desodorante que você mais usa? Lavanda? Você tá mutada, amiga. Você tá mutada, você está mutada. Eu tô usando sem cheiro, sem nada. Ah, você tá tipo gelatina incolor, sem sabor. Sem sabor, Uma coisa mais eu comprei ontem um sabor refrescante. Tem o sabor brisa do mar também, né? Tem vários sabores. Tem aquele amadeirado, tem aqueles com cheiro de hétero, tem aquele do Rexona V3, aquele amarelo com preto, que tem cheiro de carro, que hétero tem essas coisas, né? Eu fiquei pensando que talvez a única coisa positiva disso é que há uma chance desse menino ter peidado cheiroso alguns dias. Não sei se acionou o botão. Não sei se o botão dele acionou o botão do desodorante, mas pode ter tido ali uma experiência, né? Um sensorial, né? Eu acho que isso pode ser um sensorial. Você acha que agora que... Você vê como é que esse programa... A gente queria terminar mais cedo, mas a gente vai demorar só 2 minutos a mais. Você vê que... Eu sempre falei aqui, quem são nossos ouvintes, já me ouviram falando muito sobre a Xuca de descarrego. E eu sempre militei pela Xuca de descarrego para te livrar dos maus fluidos. E semana passada nós tivemos a comprovação de que a alma tem uma conexão da alma com o ânus. Então, que comprova de que eu sempre estive certo com a Xuca de descarrego para, né, limpar tudo. Outro dia, a cabocla mandou eu tomar um banho de alfazema. Não um banho anal, um banho, né, normal aqui na pele. Porque deve arder, não sei. Será que um desodorante de lavanda, né, de alfazema, ele é um descarrego para a alma? Entendeu? Será que é tipo um incenso? Aerosol, né? Porque o incenso, ele não é para perfumar e levar nossas preces a Deus. Será que o desodorante no cu não é um incenso para incensar a alma também, de forma bem localizada? Porque o spray você direciona, né? E aí você precisa direto na alma e tem que ser localizado, entendi. Você tem menos perda. Você tá entendendo? Você tem menos perda. Exato. Aquele programa da semana passada, Manu, ele mudou a minha forma de ver o mundo. Porque eu lembrei, por exemplo, se a alma está no cu, e aquele homem que carregou 1 quilo de ouro no cu? É uma Golden Soul? Uma alma dourada? Uma Golden Soul, exatamente. Uma Golden Soul, entendeu? Exatamente. São muitas questões. E será que o que você coloca no seu cu, ele diz respeito a modificações da sua alma? Será que uma batata doce ou é apenas um anseio da alma? Você modifica a alma ou a alma modifica você a partir desses anseios? Então, por exemplo, a pessoa que colocou uma batata doce, ela quer o quê? Uma ligação com a terra, com a mãe Gaia? Ou ela tá querendo modificar a sua alma? Ou você acha que esta pessoa estava, na verdade, querendo fortalecimento para ser vegana? E a sua alma ser vegana? E aí a pessoa que botou uma enguia era uma conexão com o fundo do mar? Pode ter a ver com uma sabedoria ancestral? Você tá vendo, mano? Muda, amiga, não, aquele episódio. Aquele episódio. Se você não ouviu, por favor, volte, porque assim, é um episódio que a gente tem 2 anos, a gente está entrando no 3º ano de programa, tudo que a gente disse nos últimos 2 anos foi ressignificado no último programa, assim, foi uma virada de chave. Foi uma virada de chave que aconteceu naquele programa. Foi uma virada de períneo, né? Foi uma virada de períneo. É isso. Espiritual, anal, de alma. Muitas questões, muitas camadas. Avisos pastorais. Nos avisos pastorais, que a gente vai ter que dar uma corridinha hoje, porque foi um programa também com muitas autoanálises, análise dos outros, perinos. Foi um programa intenso. Eu acho bonito, Manu, que a gente sempre começa o programa e as pautas mais difíceis estão no início, e eu fico assim, ninguém vai gostar.
Ai, vai ser pesado. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, vai revelando coisas na nossa pauta que vai deixando esse programa mais atraente, né? Não, Mas, quem chega até aqui é não só um vitorioso de ter aguentado escutar a gente até aqui, uma pessoa persistente, mas que recebe, eu acho, alguma coisa positiva, tem ganhos. Quem chega até aqui tem ganhos. É por isso que eu acho que quem nos escuta é muito fiel, porque eles chegam no final e eles têm a mágica do períneo, eles são tocados, né? É isso. E eles entendem que, por exemplo, é muito mais interessante falar sobre o ponto de vista da conexão da alma com o desodorante do que do caso do cachorro-orelha. Porque essas reflexões você não vai ter na grande mídia, entendeu? Bem, aqui ficaram as notícias que a gente não quis, ou não pôde, ou achou meio flop, ou achou legal como título, mas não como desenvolvimento, aqui nesse quadro que são os nossos avisos pastorais. Criminosos invadem velório, atiram em corpo e incendeiam caixão no Piauí. Caso foi encaminhado à Polícia Civil do Piauí para investigação e adoção das medidas legais. Você acha que a família pode ter encomendado isso para não pagar com crematório? Porque se você queimou antes, o crematório não vai ter mais o que pagar, você vai pagar só pelo velório. Eu fiquei refletindo sobre isso quando eu vi isso na pauta. É verdade, porque realmente é uma reportagem que só tinha isso de informação, por isso que está nos avisos. Não, a polícia ainda está investigando, né, o que aconteceu. Eu achei aí uma boa sacada, fica a dica aí para a polícia do Piauí para elucidar esse caso. Notícias CLT, não é CLT porque no caso é Estados Unidos é um pouco mais fodido de trabalho, né? A Amazon demite cerca de 16 mil funcionários. A empresa não informou se os cortes atingem o Brasil. A Amazon já tinha dispensado 14 mil pessoas em outubro de 2025 e funcionários nos Estados Unidos terão 90 dias para buscar recolocação interna. Que loucura, né? Assim, é tudo robô agora, tudo robô, IA e robô e IA. E é isso. E é isso. Pesquisa aponta que cirurgias plásticas e procedimento entre homens dá muito duplo sentido, né? Dá. Mas seria procedimentos estéticos entre homens, talvez, deve ser sobre isso o tema, dobraram em 7 anos. Entre 2018 e 2024, o número de intervenções cirúrgicas realizadas em homens aumentou 95%. E os tratamentos estéticos sem cirurgia, como injeções, cuidados a laser, peeling, etc., em pacientes masculinos cresceram 116%, segundo a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética. Sabe, amiga, se eu tivesse tempo, eu faria um texto, acho que quando eu tiver uns 65 anos, um estudo epistemológico, porque eu vi, com esses olhos que a Terra há de comer, os olhos de cima, o de baixo também, porque a Terra vai comer tudo, né? Ou se for cremado e tudo mais, mas assim, a alma fica. O empoderamento masculino, porque começou com um desodorante com um cheirinho diferente, porque o homem, os homens que começaram a raspar a perna nos anos 2000, e hoje em dia que eram chamados de gays, e hoje você vai na academia para acompanhar essa transformação, né? E hoje você vê os gays de perna peluda na academia e os héteros de perna raspada. Você tá entendendo? Você vê que teve uma subversão aí, né? Tal qual buceta e prima na sua família, a gente teve essa subversão no mundo da masculinidade. Depois a gente viu os homens que passaram a assumir camisa xadrez em períodos fora das festas juninas. Isso também foi, aqui no Brasil, um grande tema, né? A calça skinny. Entendi, é verdade. E aí a gente começou a ter aí chegou a pior parte, que foram os metrosexuais, né? O homem lenhador de coque, samurai, que tinha uma hamburgueria. Isso foi um surto, né? É verdade. Né? A tatuagem tribal foi substituída pelaquela tatuagem das linhas de fisting no braço, né? Ou na perna. Né? As gays pararam de usar a estrela no ombro, que é a marca da promessa também, né? É a marca de uma geração. E aí agora a gente está chegando aí no Botox e os caras com a cara do príncipe encantado do Shrek, desfigurado com maxilar grande. E até pigmento labial também. O escudo do Atlético Goianiense. Então você vê onde a gente está chegando. Qual vai ser o próximo, né? A gente já está vendo também a mulher hétero no mapa da fome, né? Nossa, porque sim.
Os homens estão gastando com isso. Agora, onde eu acho que falta da gente evoluir bastante ainda amiga, no shampoo, né? Porque o shampoo para homem lava cabelo, barba, cu e carro. Ele lava tudo, né? É um sabonete que lava tudo. Enfim, muitas questões. Vai pro rápido aí, que eu me alonguei nessa, porque essa aqui abriu uma... Essa aqui abriu uma aba nova. Atingida por raio em ato de Nicolas Ferreira, a advogada da Débora do Batom diz estar com o rosto paralisado e, abre aspas, atraso para falar. A reportagem fala ainda em algum tipo de déficit cognitivo. Coitado do raio que levou essa culpa, né? O raio levou essa culpa. Descarga elétrica aconteceu sob forte chuva em Brasília no último dia da caminhada promovida pelo parlamentar. É Deus avisando de todas as formas, mas as pessoas entendem que é a marca da promessa, a pessoa quer entender que então deixa. Mas Deus está tentando. Inclusive, tem sido uma semana difícil para ser ateu, porque Deus está mostrando, está dando muitos sinais. Não, as pessoas estão... A primeira coisa que eu vi desse raio foi eu mandar para Manu, vão dizer que foram as antenas ARP. E já estão dizendo isso. Já teve gente mandou o raio. Mas eu acho assim, se fosse a esquerda, mostra o quanto a esquerda é flop, né? Porque se fosse a esquerda, teria que ter acertado o Nicolas. E não uma infeliz... Mas falaram que é porque o Nicolas estava com fio terra. Ah, desculpa. Ah, entendi. Será que ele estava com um plug anal de madeira que aí não transmite descargas elétricas? Diz que ele estava com fio terra, estava protegido. Para mim, ele estava com um plug anal. Eu acho que por isso que ele não aguentou andar muito, porque ele estava com um plug, que aí cansa. Entendi. E agora uma notícia aqui, mensagem de paz e esperança, e eu não sei o que dizer. Leão Lobo, apresentador, né? Lion Wolf, disse que se masturbava pensando em Carlos Alberto de Nóbrega. Era um gato. Neste momento, eu queria fazer um comentário aqui, que neste momento a minha mãe, que está no mesmo ambiente que eu, deu um salto e parou de olhar para o telefone dela, vendo o seu dorama, e ela está ficando uma crise de riso. Porque, assim, são muitas camadas. E olha que ela acompanha todas as gravações, ela escuta tudo que você fala, mas até a senhora Fungos tem seus limites. A minha mãe está chorando, ela está chorando aqui na minha frente. Porque eu acho que essa notícia pegou ela desprevenida. E olha que pra chocar minha mãe, por conta do que a gente fala aqui, às vezes eu tô fazendo a porta e falo, mãe, o menino com desodorante no colo, nossa, meu Deus, que horror. Agora, a do Leão Lobo eu não contei. Que o Leão Lobo se masturbava fazer uma punhetinha pensando no Carlos Alberto de Nóbrega e ele ainda falou assim, era um gato. O apresentador de TV Fama detalhou num podcast chamado... meu Deus, até me perdi. Ele falou num podcast que tinha uma atração pelo dono da Praça Nossa, e ele relembra o diálogo picante com o ator Carlos Zara. Só que assim, primeiro que eu sempre achei que o Leão Lobo e a Mama Brusqueta fossem a mesma pessoa, fazendo jornada dupla de trabalho. Entendi. Depois eu entendi que eram pessoas diferentes. Não. Agora sim, você achar Carlos Alberto de Nóbrega um gato, você mostra que ele realmente não tem bom gosto. Sua punheta. É uma loucura, Você vê, né? Eu não saberia então, gente, por onde começar. Olha, eu vou dar aqui uma mensagem. Você pode evitar qualquer pessoa na sua vida, menos as punhetas que ela vai tocar para você. Isso daí você não tem como controlar. Íntima, você não tem controle, é a alma, o pensamento. Será que vão inventar algum dispositivo, uma IA, um negócio que vai querer controlar isso? Um negócio que coloca na mente? Uma medida protetiva? Uma medida protetiva de que você não pode bater uma punheta pela pessoa e vão controlar isso a partir de dispositivos na mente. Isso vai chegar, tá? Esse dia vai chegar. Isso é Black Mirror. Vão restringir punhetas. Eu tô sentindo isso agora. Nossa, que triste. Se for assim, muito casamento vai acabar, né? Olha, a pessoa tem um aplicativo no celular em que ela vê para quem o marido dela está batendo punheta. Eu acho que isso daí vai vir junto na mesma esteira do que eu já sugeri, que é o plug anal com geolocalização. A Q-Tag. O Q-Tag, entendeu? Você tem a tag do celular Samsung e Apple, mas falta ainda aquela AirTag que você coloca na cabeça do plug, que aí a pessoa tá andando entendeu? No carnaval,
Como é que você vai saber onde estão seus amigos? Um Nossa, plug com seria geolocalização. Entendeu? Porque tá Lá no protegido, não vai bloco. ser roubado, né? Assim, pode ser que seja, né? Mas é mais difícil. É, porque assim, se você rouba o telefone da pessoa, ou você desliga, você sabe para onde o telefone tá indo. Vai ser difícil alguém... Passa o cu. Não vai fazer isso. No meio do bloco. Passa o plug. Bota a mão assim embaixo e espera a pessoa expelir o plug. Isso não vai acontecer. Não vai ter, Isso não vai ter. Eu acontecer. acho seguro, eu acho um plug anal uma coisa bem segura pro carnaval. E também porque se você tiver com muita dor de barriga, também dá uma segurada, né? Que te dá uma rolhada, falta... Porque a gente precisa falar da tristeza que são os banheiros químicos, né, amiga? Ah, é. É um dos muitos Carnaval motivos de eu não tá sair de casa no carnaval. Eu tenho muitos. Um dos motivos é esse. Você sabe que um dos meus top medos é o banheiro químico virar comigo dentro, né? Eu tenho Porra, mas... Ai, sim. É Nem assim, fala. é top mesmo. Eu tenho muita compaixão pela alma das pessoas que cagam no banheiro químico, menos quando elas são da extrema-direita. Porque a extrema-direita tem que se fuder mesmo. Mas assim, a pessoa que chega no ponto de precisar cagar no banheiro químico, ela já é a mesma pessoa para mim que bebe amoxicilina sem água. Ela Eu já acho desistiu que da é uma vida. pessoa que é capaz de qualquer coisa também. A gente tem que ter medo desse tipo de gente. Ah, sim, é. Eu acho que a pessoa não tem mais pudor nenhum, né? A pessoa que caga no banheiro químico, e ela pode ser 100% tímida, menos o seu cu. Porque o cu que caga no banheiro químico, ele já viveu muito, amiga. Ele já precisou passar por momentos que até Deus duvida, entendeu? E, assim, e eu fico pensando, ainda bem que você vai no banheiro químico sozinho, né? Porque se você fosse com uma outra pessoa e falasse o nome de Jesus, Jesus se faria presente ali no meio de... Basta 2 ou mais falar o nome dele. Será que ele queria estar lá? Entendeu? É verdade. Será que ele queria estar? E com essa mensagem com essa mensagem de paz, esperança e otimismo que nós terminamos a pastoral de hoje, um pouquinho maior do que as outras, desculpem. Estamos tentando controlar o tempo, a Manu está fazendo papel de Caruso e hoje ela vai reclamar comigo horrores depois da final dessa gravação. Mas é porque abrimos muitas janelas e muitas reflexões, prometemos ser mais breve no próximo. Para poder compensar os casos tristes do início, né? Ah, sim. Não, a gente aqui é caso triste, caso feliz, caso inusitado. Tem espaço para... A gente atua em todas as frentes e trazer É isso, gente. Um beijo, usem desodorante no lugar certo. Boa semana. Sim, por favor, cuidem das suas almas. Beijos. Pastoral da Fofoca, com Eric Fungos e Manu Mairink.